Linguado frito está no menu hoje. Na cozinha do Palácio Imperial de Maryholt, uma cozinheira de baixa patente chamada Lisa Kruger está contente que os preparativos estão quase completos. Ela não consegue simplesmente fritar um peixe de alta qualidade. Ela pensa que a culinária do Império Marhog é tão simples que alguém poderia morrer de tédio. Lisa acredita que a cozinha do palácio deveria ser refinada e rica em sabor. No entanto, neste país, até a apresentação dos alimentos é pobre e sem gosto. Os métodos de cozimento locais se limitam a grelhar, cozinhar no vapor ou fritar. A garota pensa que deveria haver um limite para o quão sem gosto a comida pode ser. Ela não consegue acreditar que existe um país onde a comida nem é temperada com sal. Lisa pensa que um delicioso linguado poderia simplesmente ser frito em manteiga. Se você adicionar o aroma de limão e ervas, o prato poderia se tornar divino. No entanto, sua opinião não importa, dada sua situação. Afinal, ela é apenas uma simples trabalhadora da cozinha. Ela teme que, por qualquer erro, possa ser condenada à morte. Ao pensar nisso, ela estremece e larga o precioso prato. Ela decide para si mesma que, se destacar, um desastre ocorrerá. De repente, outra criada entra na cozinha com notícias importantes. Lisa pergunta à sua amiga Marika o que aconteceu. Marika informa que o chefe a colocou no comando do prato de hoje para os cavaleiros. Lisa não entende por que o chefe a escolheu. Marika lembra ela de uma recente festa com a equipe da cozinha. Marika diz que a massa que Lisa trouxe para a festa estava deliciosa. Ela sussurra que a subchefe fugiu, porque dizem que ela envenenou os cavaleiros. Lisa, horrorizada, pergunta novamente como a intoxicação alimentar poderia ter acontecido. Marika explica que a subchefe serviu sanduíches de ovo aos cavaleiros no calor, depois do que todos desmaiaram. Tendo entendido a situação, Lisa diz que agora sabe qual prato irá cozinhar. Ela pega a frigideira e pede a Marika um favor. Lisa pede com um sorriso para trazer os ovos de ontem. Marika fica surpresa e pergunta por que ela separa as gemas das claras, uma vez que os cavaleiros foram envenenados pelos ovos. Lisa pede que ela só espere. Começa a bater as claras. Marika fica maravilhada porque as claras batidas se tornaram como creme. Então, Lisa mistura cuidadosamente as gemas com farinha. Ela deixa a massa descansar um pouco. Lisa diz com um sorriso confiante que Marika ficará surpresa quando experimentar o prato. Lisa apresenta panquecas fofas decoradas com frutas e creme. Marika diz timidamente que as panquecas fofas decoradas com frutas e creme. Marika diz timidamente que as panquecas parecem pequenas nuvens. Lisa a convida a experimentá-las com a sopa de hoje. Marika pega uma colher de sopa. Seus olhos se arregalam de surpresa. Ela sente as panquecas macias e quentes derretendo em sua boca. A dor aguda em seu estômago de repente desaparece. Lisa explica que decidiu cozinhar algo suave para o estômago, já que todos estão sofrendo de intoxicação alimentar. Uma Marika chocada abraça Lisa. Ela diz que Lisa deveria se tornar seu chefe. Lisa sorri feliz e responde que basta para ela ver as pessoas se deliciando com sua comida. Marika diz que se ao menos o governante de Dino-Gard fosse alguém como Lisa. Lisa estremece com suas palavras, mas Marika a acalma, dizendo que não há ninguém por perto agora. Ela acrescenta com pesar como é triste que uma nação de gourmet tenha sido destruída assim. Segundo ela, o último rei era muito ganancioso e quebrou o tratado de paz para conquistar ainda mais terras. Por causa disso, até mesmo as boas pessoas de Ginnagard foram forçadas a esconder suas identidades. As amigas discutem como os cavaleiros ainda estão em busca do príncipe herdeiro e da jovem princesa. Elas se perguntam onde poderiam estar se escondendo. Lisa se oferece para servir a comida antes que esfrie, e Marika concorda em ajudá-la. Mas Lisa para sua amiga, dizendo que está ocupada fazendo o inventário e irá sozinha. Marika a observa com preocupação e chama seu nome. Lisa está empurrando um carrinho pelo jardim, aproveitando o bom tempo. De repente, ela se lembra de quem é e decide que deve permanecer vigilante. A verdade é que ela é a princesa do reino derrotado de Ginnugard, Alina Gesendar. Ela conseguiu esconder sua identidade e sobreviver porque a queda de Ginnugard não foi a primeira vez. Isso aconteceu repetidamente. Cada vez que tentavam vendê-la para o Império, ela fugia. Mas a cada vez, o segundo príncipe do Império, Maximilien, a encontrava. Sempre que ele a matava, o tempo era rebobinado. Após inúmeras reencarnações, ela finalmente percebeu que não poderia evitar a destruição de seu país. Então, nesta vida, ela se fez passar por refugiada. Ela se apresentou como prima de Marika e infiltrou-se no palácio. Pensou que ninguém suspeitaria que a princesa estava no coração do Império, onde ninguém a conhecia. Agora,
a traição de sua família e as perseguições estavam atrás dela. Ela decidiu viver essa vida em paz, ganhando a vida através da culinária. Ouvindo um som, ela espiou cautelosamente por trás da árvore. E uma criança pequena agachada e olhando para uma planta. A menina se perguntou o que aquele menino estava fazendo ali sozinho. De repente, o menino levou a planta à boca e tentou comer. Ela correu até ele e gritou que ele não podia comer nada, pois poderia se machucar seriamente. Lisa olhou para o menino com olhos dourados de surpresa. Ele disse que não se importava, pois estava apenas com fome, e perguntou quem ela era. Ele tinha cabelo desarrumado, roupas esfarrapadas e um corpo magro. Ela pensou que ele não parecia alguém que pertencia ao palácio e se perguntou de quem era filho. O menino, de forma rude, perguntou por que ela estava olhando para ele assim. Lisa pediu desculpas com um sorriso e perguntou se o havia assustado. Ele mandou ela se afastar e tentou comer a planta novamente, mas ela o deteve mais uma vez. Ela explicou que se ele comesse, poderia ter dores de cabeça ou indigestão. O menino corou e gritou que não morreria por causa disso. Ele disse que ela devia se meter na vida dela. Lisa gentilmente sugeriu que ele experimentasse algo realmente saboroso no lugar. A criança perguntou com surpresa sobre a coisa saborosa. Ele se atirou de forma gananciosa na sopa e no pão que ela lhe deu. Depois de se empanturrar, ele caiu contente na grama e se espreguiçou. Ela lhe perguntou com um sorriso se ele tinha gostado. O menino agradeceu pela comida e pediu desculpas por ter gritado. Ele deitou em seu colo e disse que aquele era o pão mais delicioso que já comera. Ele acrescenta que geralmente só come pão azul duro. Isso surpreende Lisa. O menino tira um pedaço de pão mofado e lhe mostra. Ela pergunta horrorizada quem lhe deu algo assim. Ele responde que sempre come assim. Toda vez que come esse pão, seu estômago dói. Mas ele não tem nada mais para comer. Lisa observa o menino com simpatia. Ela se pergunta que tipo de pai daria isso ao filho. Ela pergunta onde estão seus pais e onde ele mora. O menino aponta para um grande prédio antigo, dizendo que é sua casa. Lisa reconhece o prédio como um armazém abandonado. Ela informa o menino sobre isso, mas ele nega suas palavras com raiva. Ela percebe que a criança vive sozinha nesse lugar enorme. Ninguém se importa com ele. A menina, preocupada, se pergunta por que ele mora aqui em tal estado. Ela pergunta se há alguém que possa cuidar dele, mas ele insiste que não precisa de ninguém. Então Lisa o convida para se encontrar aqui novamente amanhã. O menino pergunta surpreso, e ela confirma alegremente sua proposta. Ela se apresenta como Lisa, diz que trabalha como cozinheira na cozinha do Palácio Imperial. De repente, lembra que os cavaleiros já estão perguntando se a comida está pronta. Ela se despede apressadamente, prometendo sair cedo hoje. Ao sair, acena para ele e grita que se verão amanhã. O menino a observa e pensa que ela é uma mulher estranha que nem perguntou seu nome. Enquanto isso, na cozinha, Marika grita animadamente que Lisa conseguiu. Marika conta feliz que os cavaleiros ficaram encantados com a comida. Eles finalmente perceberam quão talentosa Lisa é. Ela acrescenta que o capitão quer que Lisa continue cozinhando para eles, mas ela está pensando em se tornar subchefe. Marika pergunta preocupada se Lisa não precisa desse cargo. Lisa explica que decidiu preparar o café da manhã para a equipe da cozinha com antecedência, em vez de praticar para a próxima refeição. Marika concorda que isso é uma boa ideia, e as amigas sorriem uma para a outra. Sua amiga nota que há muita comida, mas Lisa apenas sorri. Ela responde que vai comer as sobras ela mesma. Ela cozinhou mais pensando naquele menino. Lembra que, não importa o quanto cozinhe, nunca será o suficiente para ele. Marika pisca de forma brincalhona e lembra a Lisa que planeja dar ao capitão uma xícara também. Lisa nega timidamente. A conversa delas é interrompida por uma mulher se aproximando por trás. A mulher tropeça, deixa cair alguns vegetais e grita alto. Acontece que é Trudy. Ela diz a Lisa que se sente tão bem porque vai assumir seu lugar. Trudy, a sous-chefe da cozinha do Palácio Imperial, aconselha Lisa com raiva a não esquecer seu lugar. Ela pergunta se Lisa ficou ofendida e diz para não ser tão confiante só porque foi elogiada. Trudy avisa que Lisa não pode se empolgar porque a cobriu por um dia. Ela fez isso porque Lisa não conseguiu lidar sozinha. Trudy grita com raiva que não fugiu, mas estava apenas seguindo as ordens do chefe. Lisa pensa duvidosamente sobre que tipo de ordem poderia ser essa do chefe. Trudy afirma que o trabalho de uma sous-chef é muito mais difícil do que elas podem imaginar. Ela diz que não precisam saber os detalhes porque não compreenderão de qualquer forma. De repente, o chefe aparece e pergunta a Trudy que trabalho ela supostamente pediu. O chefe grita com Trudy, acusando-a de fugir porque tinha medo da responsabilidade. Agora ela está mentindo. Trudy pede desculpas ao chefe e acusa Lisa de roubar seu trabalho. O chefe responde que Lisa estava apenas limpando a bagunça. No
Como punição, o chefe ordena que Trudy lave louça durante uma semana inteira. Marika fica feliz que Trudy conseguiu o que merecia porque ela estava constantemente intimidando Lisa. Lisa agradece a Marika pela ajuda e se sente aliviada depois que o problema é resolvido. Ela sugere entusiasmada dar os toques finais no preparo. No dia seguinte, o menino mostra a Lisa suas mãos limpas e exige comida, como ela pediu. Este é o segundo dia em que ela traz comida para esse menino estranho. Ela verifica suas mãos e diz com um sorriso que ele passou no teste. Lisa decide disciplinar um pouco a criança. Ela diz de forma rígida para ele vir apenas com as mãos lavadas. A partir de agora, o menino concorda feliz. Ele puxa impacientemente seu avental, antecipando a comida. Hoje, a sopa de abóbora no menu. O menino fica maravilhado com sua linda cor. Ela explica que a sopa vai ficar ainda melhor se comida com pão. Lisa ensina-o a primeiro mergulhar o pão na sopa e depois dar uma grande mordida. O menino fica encantado com o sabor suave e doce da abóbora. Pão simplesmente derrete em sua boca. Ela está contente que ele gostou. Não foi por nada que usou tanto leite. Depois de comer tudo até a última colher, ele estende seu prato vazio e pede por mais um pouco. Finalmente satisfeito, o menino diz que tudo foi maravilhoso. Então ela sugere que ele aprenda a dizer obrigado pela comida. Ele não entende por que isso é necessário. Ela explica que essas palavras o farão se sentir bem e deixarão feliz quem preparou a comida. O menino percebe que ela fez a sopa e pergunta se sua gratidão a deixará feliz. Ela responde com um sorriso que nada a faz mais feliz do que quando as pessoas gostam de sua comida. O menino fica vermelho de vergonha e agradece Kietley a ela pela comida, chamando-a de senhora. Ela pergunta por que ele a chama de senhora. Ele explica que simplesmente não sabe o nome dela. Lisa se lembra que ainda não se apresentou, mas ao mesmo tempo, outro pensamento a perturba. Ela pensa que esse menino se parece exatamente com ele. Ela lembra do homem que a matou em sua vida passada. Ele era o segundo príncipe de Marhawk, chamado Maximilian. Dizem que, quando criança, ele ficou furioso por ser intimidado no palácio. Ele empunhava sua espada sem piedade para ganhar o reconhecimento do imperador. Voltando à realidade, ela decide perguntar ao menino qual é seu nome. Ele responde que seu nome é Richard e, por sua vez, pergunta o nome dela. Ela se apresenta como Lisa Kruger, explicando mentalmente que pegou o sobrenome de Marika e está fingindo ser sua prima. No entanto, sentindo que era válido ser honesta com esse menino, ela diz que seu nome é, na verdade, Alina. Ela pede a ele para não contar esse nome a ninguém. Para chamá-la de Lisa na frente dos outros, ele pergunta por quê. Ela explica que se os outros descobrirem seu nome verdadeiro, não poderá ficar aqui por mais tempo. Isso significa que não poderá mais cozinhar comida deliciosa para ele. Richard fica ruborizado e percebe que há comida de Lisa, mas não de Helena. Ele concorda em chamá-la de Lisa para que possam continuar se vendo. Ela pergunta se ele a entende. Ele acena com a cabeça para confirmar que sim. Ele está decidido a fazer isso se significar que pode continuar vendo Lisa. Mais tarde naquela noite, o garoto se senta sozinho no escuro. Ele pergunta por que ela não cumpriu sua promessa. Trudy grita com Lisa por interromper o trabalho e ser completamente incompetente. Lisa pede desculpas a Trudy por não ter terminado os preparativos que precisava. Trudy pergunta, brava, se Lisa acha que é a única ocupada ali. Ela informa a Lisa que não é a única trabalhando. Este é apenas seu segundo dia na cozinha. Trudy ordena que ela pare de arranjar desculpas e vá buscar 2 sacos de batatas. Lisa pensa tristemente que parece que é completamente odiada aqui. Enquanto carregava um saco pesado, ela derruba várias batatas. Ela se lembra de como estava feliz quando o chefe a reconheceu e a deixou entrar na cozinha. Mas não sabia que haveria tantas pessoas aqui e que seria tão difícil, especialmente Trudy, que parece simplesmente a odiar. Ela não sabe o que fazer, porque prometeu encontrá-lo, mas não pode cumprir isso. Ela espera ansiosamente que ele não tenha esperado por ela todo esse tempo. Ela decide que definitivamente irá, não importa o que aconteça, porque prometeu alimentá-lo. Marika aparece de repente e diz que veio porque estava preocupada. Marika diz que Trudy está deliberadamente jogando todo o trabalho em cima dela. Lisa responde com um sorriso que o trabalho na cozinha é sempre muito difícil. Ela tem certeza de que logo se acostumará. Marika pega o saco e diz que não pode mais ficar de lado. Ela mesma vai falar com o chefe. Ela lembra Lisa de que ainda terá que carregar outro saco. Elas carregam os sacos juntas. Lisa está feliz por não ter tido coragem de subir e descer 2 vezes. Ela se sente mal. Ela pensa que talvez Marika estava certa e que ela realmente está resfriada. Lisa acha que não pode descansar ainda, mesmo sabendo que ainda tem muito a fazer. De repente, ela perde a consciência e cai pela escada.
Ela acorda na cama com uma compressa fria na testa. Lisa fica surpresa ao perceber que está em seu quarto. Ela se senta na cama e se preocupa que causou problemas a todos ao perder a consciência. De repente, ela ouve alguém chamando seu nome. Ela não consegue entender se ouviu errado. Um pequeno pássaro gordinho voa para sua janela e reclama que está com fome. Lisa assiste em choque enquanto o pássaro exige comida. Ela não pode acreditar que ele está falando. Ela pula da cama e pega o pássaro em suas mãos. A garota não consegue acreditar que o pássaro pode falar, especialmente estando em uma condição tão séria. Ela olha para o pássaro e de repente se lembra de algo. Lisa nota que o pássaro tem olhos amarelos e penas prateadas. Ela sugere que poderia ser Richard. O pássaro voa para fora de suas mãos e ela grita em terror para que ele voltem. O pássaro diz que queria vê-la e estava preocupado quando ela não saiu correndo para a rua. Ela vê Richard e percebe que era ele. Ele diz, com descontentamento, que ela está falando bobagens. Ele pergunta como ela chegou aqui. Ela corre até ele e pergunta o que aconteceu e como ele chegou aqui a tal hora. Lisa está preocupada que alguém mal possa tê-lo notado. Ela sugere adicionar à lista de promessas a regra de não sair à noite. Richard pergunta por que ele deveria fazer isso se ela mesma não cumpre suas promessas. O punho cerrado de Richard denuncia a raiva fervente pela longa espera. A garota se desculpa amargamente com Richard, justificando seu atraso pela confusão na cozinha. Uma vergonha ardente não permite que Lisa sequer olhe para o garoto irritado. O jovem propõe um acordo, exigindo uma guloseima ainda mais deliciosa da próxima vez como desculpa. Um enorme alívio se reflete no rosto da heroína, agradecida ao rapaz por seu perdão. Lisa promete feliz cozinhar algo ainda mais delicioso. A conversa deles é interrompida por uma voz familiar. O jovem tenta esconder seu constrangimento, repreendendo seu pássaro severamente. Ele finge ainda estar bravo. A heroína fica confusa com o comportamento estranho do garoto. Ela tenta fazer sua pergunta. A habilidade do pássaro de falar e a reação natural de Richard deixam Lisa suspeita. A garota decide não se concentrar nas peculiaridades. Ela se alegra com a reconciliação e a evidente proximidade entre eles. A heroína lembra o jovem que é tarde. Ela sugere gentilmente que é hora dele voltar para casa. O jovem, com indiferença fingida, declara sua intenção de ir embora. Ele oculta a verdadeira razão de sua visita. A longa caminhada que Richard fez até os quartos dos servos diz muito sobre seus sentimentos. A garota avisa o rapaz de maneira severa, mas carinhosa, sobre as consequências se ele quebrar a promessa novamente. O gesto protetor de Lisa, ao envolver Richard em um cobertor contra o frio da noite, enche a cena de calor. A garota agradece ao jovem pela visita. Ela se despede com a esperança de vê-lo novamente em breve. O meio-dia do dia seguinte promete um novo encontro. A heroína senta-se sozinha em um banco. Ela de repente percebe que o encontro deles não tem hora marcada. Uma amiga compartilha a boa notícia de que seu chefe deu permissão para ela sair mais cedo. Isso dá a Lisa a chance de se encontrar com Richard. Uma liberação antecipada parece inútil sem a oportunidade de ver Richard, para quem a heroína já preparou um agrado. Um pensamento repentino ocorre a Lisa. Isso a leva a ir direto para a casa de Richard. O caminho até a casa do garoto se mostra sombrio e abandonado. Isso causa ansiedade na heroína. As horríveis ruínas que aparecem diante de Lisa são completamente diferentes de um lugar para se viver. A localização estranha da casa de Richard entre as residências reais levanta ainda mais perguntas para a garota. A ilógica e a suspeita desse lugar tornam a heroína muito cautelosa. Lisa decide agir com cautela. Ela se aproxima do prédio e se esconde de olhares curiosos. A aparição inesperada de uma estranha atrás dela surpreende Lisa. Faz seu sangue congelar. O aço frio da espada em sua garganta não deixa a heroína chance de escapar ou se justificar. O tom ameaçador da cavaleira feminina não deixa dúvidas sobre a seriedade de suas intenções. Uma pergunta direta sobre o propósito de sua presença coloca Lisa em uma situação sem saída. Um simples desejo de ver Richard se transformou em um perigo mortal para a garota. Lisa entende que, à sua frente, não está apenas um guarda, mas alguém de alta patente. O uniforme de marechal e as epaulettes confirmam as suspeitas de Lisa sobre o alto status da estranha. A garota decide suavizar as coisas. Ela percebe que qualquer erro pode ser fatal. Ela se apresenta como cozinheira, esperando que seu status baixo evite suspeitas. A atenção da cavaleira feminina se volta para a cesta nas mãos de Lisa. A pergunta sobre o conteúdo da cesta soa como uma acusação. Isso aumenta o medo da heroína. Lisa tenta se justificar, mas sua voz trêmula denuncia seu nervosismo. A paciência da mulher da noite se esgota.
seu olhar se torna gelado e exigente. Em pânico, a garota solta a verdade sobre os sanduíches para seu amigo, despertando ainda mais suspeitas. A menção desdenhosa do mimado revela o profundo desgosto da cavaleira pela amiga de Lisa. O status proibido do território, que apenas alguns poucos podem entrar a mando do imperador, envolve a identidade de Richard em mistério. O gesto abrupto da guerreira ao levar a cesta transforma o lanche inocente em uma arma do suposto crime. A exigência rigorosa de contar tudo sobre Richard coloca Lisa em um beco sem saída, onde qualquer palavra pode ser fatal. A correção fria da idade de Richard para 14 anos revela o profundo conhecimento da cavaleira. A completa ignorância de Lisa sobre a verdadeira idade de seu amigo apenas fortalece as suspeitas da guerreira. As inconsistências na história da garota forçam a cavaleira a tomar medidas decisivas para estabelecer a verdade. A habilidade única de detectar veneno pelo paladar se torna o argumento final. Neste teste intenso, o sabor divino de um simples sanduíche de manteiga de amendoim com banana sobrecarrega completamente a Stern Warrior. A combinação perfeita de doçura e suavidade cria uma obra-prima culinária. Pode derreter até o coração mais gelado. A cena silenciosa, cheia da surpresa da noite, dá a Lisa uma frágil esperança de um desfecho bem-sucedido. O pequeno segredo culinário, envolvendo a adição de creme, revela a verdadeira natureza do talento de Lisa. O leve rubor nas bochechas da guerreira traz seu constrangimento e sua consciência de seu próprio erro. O gesto repentino e impulsivo do cavaleiro de agarrar Lisa pelas mãos embaralha a linha entre a interrogatória e algo pessoal. Memória das histórias entusiasmadas de Richard sobre a encantadora Lisa finalmente coloca tudo em seu devido lugar. Lilith Carmelian von Caviter percebe que a menina diante dela é a própria garota que conquistou a confiança do menino. Ao sair, a princesa agradece a Lisa pelo maravilhoso lanche, deixando a garota completamente perplexa. A revelação da identidade de Lilith, a chefe da mais poderosa Ordem de Cavaleiros e uma candidata ao trono, deixa Lisa em estado de choque. A conexão misteriosa entre a princesa e Richard levanta ainda mais perguntas perturbadoras para a heroína. A aparição inesperada de Richard atrás de Lisa promete respostas tão esperadas para todas as suas perguntas. A questão ingênua de Richard sobre o motivo da visita esconde uma esperança infantil por uma promessa cumprida. A expectativa ansiosa dá lugar à sincera alegria da garota, que conseguiu cumprir sua promessa a tempo. O prazer sincero no rosto do jovem se torna a melhor recompensa por todas as suas experiências. Para Lisa, o status misterioso do garoto que vive no território proibido e conhece a princesa a persegue. O nome familiar, Richard, evoca memórias vagas e perturbadoras na alma de Lisa. Um pensamento aterrorizante atinge a mente da garota. Richard é surpreendentemente similar a Maximilian, o assassino do passado. Uma lacuna em sua memória da aparência do segundo príncipe permanece. Do seu passado, a heroína duvida de suas conclusões. O pedido simples de um jovem por mais se torna uma escolha agonizante para ela. É uma escolha entre compaixão e o desejo de escapar da dor do passado. A história de encontrar a princesa torna-se um teste para Lisa. Ela quer ver como o rapaz misterioso reage. A pergunta direta sobre Marrock pertencer à família imperial Pairanuar é cheia de tensão. Resposta desdenhosa do jovem, cheia de desprezo por seu próprio status, apenas fortalece as suspeitas de Lisa. A resposta enigmática de Richard confunde ainda mais a heroína. Ele esconde a amarga verdade atrás de uma tela de lógica infantil. Uma memória repentina das habilidades mágicas da família imperial de Marrock torna-se a chave para o mistério. Força incrível do Império, baseada em uma magia única, explica seu poder desmedido. A imagem de um príncipe poderoso pairando sobre seus inimigos derrotados demonstra o preço cruel desse poder. O toque inesperado de Richard libera um fluxo de magia curativa. Ele envolve Lisa em um brilho. A sensação de cura mistura-se com choque. Isso faz a garota olhar para seu companheiro de uma nova forma. A admissão de sua própria impotência, apesar de pertencer a uma grande família, revela a ferida profunda do jovem. A decisão misteriosa de manter seu poder mágico sugere um plano perigoso ou um confinamento forçado. A resposta gentil de Lisa, vendo o jovem não como um artefato mágico, mas como uma criança que precisa de cuidado, promete ser o começo de sua cura. A bondade incomum de Lisa confunde Richard. Isso faz o jovem duvidar das leis cruéis do mundo, a filosofia cruel da juventude, onde fraqueza é equiparada a pecado e apenas os dignos sobrevivem.
Soa como uma sentença de morte. As palavras frias do jovem sobre a sobrevivência do mais apto ecoam no silêncio opressivo da casa em ruínas. Uma suposição aterrorizante sobre a filosofia desumana de Marhalka perfura a consciência da heroína. Isso explica toda a crueldade deste mundo. O protesto interno de Lisa contra essa visão de mundo torna-se mais forte. Explode em negação ao direito de tal injustiça existir. Uma tentativa desesperada de alcançar o garoto força Lisa a revelar sua maior vulnerabilidade: a falta de mágica. As memórias dolorosas de implorar por vida em troca de trabalho, escravo na cozinha, ganham vida com novo vigor. Fantasmas do passado, onde a garota foi abandonada e traída, a lembram de um ciclo infinito de humilhação. Uma série de mortes dolorosas de vidas passadas dá a Lisa o direito de falar com o jovem como um igual. Ela entende sua dor. O cuidado terno na voz de Lisa promete a Richard o que o garoto foi privado: o direito de ser o único amado. Um toque suave nas bochechas do jovem reforça as palavras de Lisa sobre seu principal valor. Isso faz Richard ser especial aos olhos dela. Um sorriso sincero, quase esquecido, ilumina o rosto do jovem, derretendo o gelo em sua alma. Pela primeira vez em muito tempo, uma promessa silenciosa de nunca mais dizer coisas tristes é o primeiro passo para curar um coração ferido. O afeto tocante do garoto pela garota gentil enfatiza sua alienação compartilhada deste mundo cruel. Um abraço forte dá a ambos uma sensação de segurança. Une duas solidões em uma união frágil, mas aquecida. Uma intenção firme de proteger o jovem do sofrimento que Lisa mesma experienciou torna-se o principal objetivo da garota. O silêncio ominoso da cozinha é interrompido pela aparição de uma enorme montanha de batatas cruas. Essa montanha aparece do nada e se torna um mau presságio de problemas iminentes para Lisa. A simples tarefa de descascar batatas se transforma em uma tentativa elaborada de evitar um encontro com Richard. O plano insidioso de um inimigo desconhecido torna-se óbvio, transformando o trabalho cotidiano da cozinha em verdadeira tortura. O olhar ansioso de Marika trai um genuíno receio pelo estado depressivo da amiga. A indignação de Marika cresce ao ver a tarefa esmagadora que Trudy colocou apenas nas costas de Lisa. A incrível quantidade de batatas para o purê de batatas comum. A simplicidade da receita só aumenta as suspeitas da amiga de Trudy sobre suas intenções malignas. Isso contrasta drasticamente com a enorme quantidade de tempo que leva para preparar. A realização da escala do trabalho mergulha Lisa em desespero. A limpeza sozinha vai levar uma eternidade. O amargo de não conseguir cumprir sua promessa enche o coração da heroína. Ela representa a solidão da espera de Richard. A ousada ideia de cozinhar as batatas com casca vem à mente de Lisa. É a única chance de conseguir terminar a tempo. Uma pergunta complicada sobre a importância do jantar, que se aproxima, se torna o primeiro passo na implementação do ousado plano de Lisa. Um jantar noturno comum, em vez de um banquete, libera as mãos de Lisa para experimentos culinários. Desejo de manter a promessa feita a Richard acende um fogo de determinação na alma da garota. Isso a inspira a embarcar em uma aventura culinária. A comida intocável na mesa do imperador testemunha sua saúde em declínio e a perda do gosto pela vida. A condição deteriorada do imperador e sua ansiedade pelo futuro do império criam uma atmosfera de crise iminente. A ordem severa do imperador para escolher o sucessor mais forte recorda as leis cruéis de sobrevivência em Marhalka. A aparição de Marika com uma caixa de coisas misteriosas de fundo redondo adiciona um toque de intriga aos preparativos de Lisa. As dúvidas de Marika sobre a possibilidade de fazer algo especial com batatas comuns colidem com a confiança de Lisa. A escolha do champanhe como ingrediente principal deixa Marika completamente perplexa. Mas o fogo de uma ideia brilhante brilha nos olhos de Lisa. As batatas totalmente cozidas se tornam a tela para a futura obra-prima culinária de Lisa. O método não convencional de espremer batatas pelo pescoço de uma garrafa deixa Marika em choque. Apesar das dúvidas de Marika, a confiança inabalável de Lisa no sucesso a obriga a confiar na amiga e continuar a aventura. O brilho maligno nos olhos de Lisa revela sua verdadeira intenção de conquistar o estômago da odiada Trudy. Prove sua superioridade. Trudy escuta com descrença a sugestão de Lisa de mudar o menu do jantar. Ela reclama que, embora fazer purê leve muito tempo, é uma opção testada e aprovada. Considerando o apetite voraz dos cavaleiros voltando da campanha, eles comerão tudo em um piscar de olhos. Uma Trudy irritada exige ver o prato que Lisa vai servir em vez do purê de batatas. Lisa apresenta seu prato com confiança. Ela promete que é tão macio quanto o purê de batatas. Sob a tampa estão batatas espremidas, crocantes como batatas fritas e servidas com molho. A garota explica calmamente uma receita simples, onde as batatas são cozidas com casca, ligeiramente amassadas e assadas. Trudy olha para o prato com descrença,
suspeitando que é apenas uma forma de evitar descascar batatas. Apesar dos apelos de Lisa, Trudy levanta o garfo até a boca com evidente hesitação. A combinação incrível de uma crosta crocante por fora e um miolo macio e leve por dentro surpreende Trudy. O refrescante molho de iogurte complementa o prato perfeitamente, adicionando um sabor limpo e vibrante. Admitindo a derrota, Trudy aprova o prato do jantar e pede que as batatas restantes sejam cozidas com casca. Ela tem dificuldade em admitir que Lisa está certa, enfatizando quão raro é ouvir elogios dela. Inveja e irritação consomem Trudy por dentro, porque essa revista acabou sendo certa novamente. Inspirada por seu sucesso, Lisa rapidamente arruma sua cesta de alimentos, glad que conseguiu deixar a cozinha mais cedo. Ao se aproximar do local de encontro, ela de repente ouve uma voz furiosa e desconhecida ordenando que alguém saísse. Lisa corre e vê Richard sentado no chão, pressionando a mão na testa com dor. O jovem assustado olha para cima, surpreso, não acreditando que Lisa realmente veio. A garota se senta ao lado dele, tentando entender o que aconteceu e quem poderia tê-lo ofendido. De repente, ela nota sangue em sua mão e percebe que tudo é muito mais sério do que parece. Richard tenta esconder a verdadeira razão de sua condição, afirmando a Lisa que tudo está bem. A raiva e a impotência dominaram a garota ao pensar em quem poderia ter machucado o menino indefeso. O único suspeito pela crueldade é a princesa. Ela é a única pessoa que Richard conhece nas proximidades. A pergunta direta sobre a implicação da princesa paira no ar, está cheia de medo e antecipação pelo pior. Lisa tenta, gentilmente, mas com persistência, chegar à verdade. Ela não acredita que o que aconteceu foi um acidente. Richard nega veementemente a culpa da princesa. Ele a chama de pessoa bondosa, o que só aumenta as suspeitas de Lisa. A garota decide recuar, percebendo que a pressão só fará o menino se fechar. A genuína simpatia de Lisa a faz pedir desculpas por sua insistência. Ela explica que isso é preocupação por ele. Richard admite amargamente que a causa de seu sofrimento está em sua própria fraqueza. Ele se chama de peso inútil, repetindo as palavras cruéis que provavelmente ouviu a vida inteira. O menino explica que essa é sua punição por desonrar o nome de Merhook. Ele pede que ela não fique triste. Lisa se enche de indignação ao ver como ele está sendo tratado cruelmente. Ela não consegue mais suportar isso. Com lágrimas nos olhos, ela diz que ele é o amigo mais querido que tem. Ele não merece ser tratado assim. A garota pede que ele transmita suas palavras ao ofensor da próxima vez. Ela diz para ele dizer que ele é melhor do que qualquer um pode ser. Confuso, mas feliz, Richard admite que não sabe nem o que isso significa. Lisa explica que felicidade é comer algo saboroso quando você não se satisfez. Ela lhe diz que, se alguém olhar para ele de forma depreciativa, ele deve certamente contar a ela. Richard promete fazer isso e Lisa respira aliviada. Lisa ainda não sabe quem intimidou Richard, mas está determinada a protegê-lo. Silêncio constrangedor é quebrado por uma pergunta de Richard. Ele claramente não esperava que Lilith tivesse escutado sua conversa com Lisa. A princesa tenta justificar sua curiosidade, mas suas palavras sobre a imagem do mal soam como uma tentativa de testar a reação do menino. Richard admite timidamente que Lilith pode ser um pouco assustadora. Ele claramente não acha que ela é malvada. Lilith, aproveitando o momento, exige de Richard um dos sanduíches preparados por Lisa. O garoto defende instintivamente a sua comida. A princesa lhe oferece um acordo, prometendo curar seu machucado. Richard concorda relutantemente, mas seus olhos mostram desconfiança em relação a uma mulher com um caráter terrível. Ele admite amargamente que mesmo quando é espancado, não dói. Mas da próxima vez, ele não ficará parado só aceitando. Lilith percebe que Lisa não sabe nada sobre a verdadeira identidade de Richard e sua situação. Ela decide usar o próximo banquete para revelar suas cartas. Ela convida Richard, lembrando-o de seu direito de estar presente. Ela insinua que ele tem um direito a mais do que apenas ser aquela pessoa. Lilith desafia Richard a provar a todos que ele é digno de mais do que apenas ser um herdeiro. Ao sair, ela o deixa sozinho com pensamentos sobre a escolha que pode mudar seu destino. Lisa, recordando-se com pesar, percebe que nunca conseguiu tratar a ferida de Richard. Ela decide levar algum remédio na próxima vez. A súbita aparição de Marika na cozinha interrompe seus pensamentos. Marika trouxe os cavaleiros com ela. Depois de experimentar o prato de Lisa, eles quiseram conhecer a chefe pessoalmente. Lisa se apresenta timidamente, feliz por seus talentos culinários terem sido apreciados. Os cavaleiros ficam surpresos ao reconhecê-la como a mesma chefe cujo prato os impressionou tanto. Kaden, dos Cavaleiros do Leão Azul, expressa sua admiração, agradecendo a Lisa pelo maravilhoso jantar. Ele descreve entusiasticamente o incrível sabor do prato de batata.
crocante por fora e macio por dentro, Caden sugere que foi exatamente esse prato que fez com que sua expedição hoje fosse tão bem-sucedida. Notícia de uma pista na busca pela família real de Genagart mergulha Lisa em um horror congelante. Encontrar a chave para resolver o mistério da família real significa que sua própria vida está em jogo. A menção da estela de julgamento faz o coração de Lisa disparar. Na expectativa de um desastre iminente, Marika confirma que este é um artefato antigo. Ele foi usado para determinar os herdeiros da família real. Originalmente, era um ritual sagrado para testar a pureza do sangue. Após a queda de Genogirth, o uso do Stylis mudou, transformou-se em uma arma mortal. Pedra mágica, brilhando em vermelho nas mãos de um membro da família real, agora se tornou uma marca que condena à morte. Um artefato sagrado criado para proteger a raça se tornou o instrumento de seu completo extermínio. Uma lembrança aterradora de um estilo semelhante da infância faz Lisa perceber que o teste pode acontecer a qualquer momento. Preocupado com o semblante pálido de Lisa, Caden interrompe sua história. Ele traz involuntariamente Lisa de volta à dura realidade. Marika leva os cavaleiros embora, deixando Lisa sozinha com seus medos e pressentimentos sombrios. Lisa tenta se acalmar negando sua pertença à família real. No entanto, o medo já se instalou em sua alma. Ela se lembra de que deve sobreviver aqui, independentemente do custo. Agarrando-se a uma esperança frágil, seu simples plano de sobrevivência é de manter seu segredo. E evitar o segundo príncipe parece quase impossível. A garota percebe amargamente que até mesmo uma tarefa tão simples se tornou difícil para ela. O plano frágil de uma vida pacífica, baseado em camuflagem, ameaça desmoronar a qualquer momento. O pensamento de escapar rapidamente deste lugar se torna cada vez mais obsessivo. A revelação de seu segredo é equivalente à morte. O medo por sua própria vida se mistura à preocupação com o destino de Richard. Se ela desaparecer, teme que, sem seus cuidados, o garoto pare de comer normalmente e retorne à sua existência solitária. A ordem de Richard para comer, ouvida repentinamente por trás dela, faz Lisa estremecer de surpresa. O tom arrogante do estranho traz seu desprezo por Richard, a quem considera indigno até mesmo de comida. Richard rejeita de forma desafiadora a oferta, demonstrando orgulho e a recusa em aceitar qualquer coisa do ofensor. A preocupação fingida do estranho esconde uma sutil zombaria. Luzes malignas dançam em seus olhos. A cena violenta se desenrola diante dos olhos de Lisa. O estranho agarra Richard com brutalidade, ignorando seus gritos. Um golpe inesperado na cabeça com um pêssego interrompe o atentado. O agressor congela surpreso. O olhar furioso lançado na direção de Lisa não deixa dúvidas sobre quem ousou desafiá-lo. Lisa percebe com horror que interveio um conflito que poderia custar sua vida. Com ousadia, ela exige que o estranho se afaste do menino. Sua voz soa inesperadamente firme e confiante. O status elevado do agressor é óbvio, mas Lisa não vai recuar na defesa de seu amigo. A garota o acusa diretamente de comportamento inapropriado. Ela ameaça chamar ajuda se ele não parar. O estranho aceita o desafio com um sorriso desdenhoso, jogando Richard de lado como se fosse algo desnecessário. Ele agarra Lisa pelos cabelos, revelando sua identidade como o primeiro príncipe de Merhawk, Lucian. O príncipe declara com raiva que Richard é um lixo sem valor, indento de sua proteção. De repente, Lisa se lembra do homem que alimentou Richard com pão podre, e tudo se encaixa. Ela exige com raiva que ele não menospreze o menino, protegendo sua dignidade. Lucian pergunta sarcasticamente o nome desse não-entidade, preparando-se para desferir o golpe decisivo. Lisa pronuncia o nome completo de Richard, Maximilian Richard von Kolvetter. Esse nome muda tudo. Ela se lembra que Maximilian é o segundo príncipe de Merihawk, aquele que ela tentou evitar com tanto esforço. A imagem de um assassino brutal de uma vida passada se funde com a imagem de um pequeno garoto indefeso. Lucian percebe que Lisa sabia a verdade o tempo todo. Essa simples serva não é tão simples quanto parece. A realização de que a pessoa diante dela é o segundo príncipe, um assassino do passado, mergulha Lisa em um estado de choque. Lucian desdenha todos os títulos, declarando que ninguém teria coragem de contradizê-lo. As palavras dele sobre cuidar de seu irmão mais novo soam como uma ameaça. Lisa percebe que sua intervenção foi um erro. O príncipe ordena que ela saia, mas Lisa, ignorando o perigo, dá um passo ousado à frente. Ela declara que o único que deveria deixar este lugar é o próprio príncipe. Isso o enfurece. Um repentino espirro de Lucian interrompe sua raiva, criando uma pausa constrangedora. Lisa, aproveitando o momento, faz uma suposição ousada sobre a alergia do príncipe a pêssegos. Ela se lembra que no seu primeiro dia de treinamento, estudou os hábitos alimentares das figuras-chave do palácio. Lisa não consegue acreditar que o abusador de crianças é, na verdade, um príncipe. Ela apressa-se em
aconselhá-lo a ver um médico, tentando esconder seu medo e ganhar tempo. A tosse crescente do príncipe e suas ameaças odiosas fazem Lisa perceber que ultrapassou os limites. O horror de perceber que prejudicou um membro da família imperial paralisa sua vontade. Richard, recuperando os sentidos, pergunta preocupado se ela está bem. Não entendendo a seriedade da situação, Lisa pensa desesperadamente sobre o que fazer. Diante dela está quem mais desejava evitar. Ela decide que é o suficiente por enquanto e se prepara para o pior. A aparição inesperada de Lilith interrompe a cena tensa, fazendo todos congelarem. Com um sorriso irônico, ela sugere que os três conversem em um ambiente mais relaxado na luxuosa sala de estar. A princesa pergunta curiosamente a Lisa como foi se tornar amiga de Sua Alteza. Lisa percebe que Lilith ouviu tudo e seu coração para em antecipação ao desenlace. Lilith admite que queria intervir, mas Lisa lidou tão bem sozinha que Lucian agora está passando por tempos difíceis. Lilith tenta amenizar a situação, mas há notas de simpatia por Lisa em sua voz. A princesa aconselha a ouvir Richard antes de tirar conclusões, insinuando circunstâncias ocultas. A aparição inesperada de Richard interrompe a conversa. Lisa congela em antecipação. O menino vestido em um traje luxuoso aparece diante dela em sua verdadeira forma. Ele é Richard, o segundo príncipe do Império. Richard, timidamente, pede a Lilith para não fazer barulho. As bochechas dele ficam vermelhas. A princesa convida Lisa a avaliar o novo visual de Richard. No entanto, ela não consegue pronunciar uma palavra. Lilith observa ironicamente que a dama não parece estar entusiasmada. Isso confunde ainda mais o menino. Lisa está confusa e tenta encontrar as palavras. Ela não sabe como reagir a essa transformação. Ela se força a dizer que ele está muito bonito, mas há confusão em sua voz. Lilith, zombeteira, pergunta a Richard o que ele vai fazer já que sua nova imagem não causou a impressão desejada. Richard lembra Lisa de suas próprias palavras ditas anteriormente. Sua voz soa recriminadora. Ele explica que escondeu sua identidade, porque se considerava incompetente e indigno. Ele queria aparecer diante dela com uma imagem digna, uma em que ele pudesse erguer a cabeça com orgulho. Lilith revela que Richard começou a perguntar sobre métodos de estudo de magia recentemente. Ela acrescenta que ele até se defendeu de Lucian, o que é completamente natural para ele. A aparição de uma criada interrompe a conversa deles. Isso lembra a princesa de assuntos urgentes. Lisa ainda não consegue acreditar que o menino com quem se tornou amiga é o mesmo homem que a matou em sua vida passada. Richard, percebendo sua confusão, tenta explicar por que permaneceu em silêncio sobre suas origens. Ele pergunta ansiosamente se ela o odeia por tê-la enganado. Lisa admite que ficou surpresa, mas não esperava que suas suspeitas se confirmassem. Lisa busca um significado oculto no silêncio de Richard. Ela suspeita que não se trata apenas de seu status. Ela pergunta diretamente se ele confia nela. A pergunta pega Richard de surpresa. Richard nega veementemente sua suposição, mas sua confusão fala por si só. Ele admite que estava com medo e receoso de desapontá-la. Não querendo se sentir ainda mais patético, o menino acrescenta tristemente que lamenta ter que enganá-la. De repente, Lisa diz que se esse for o caso, ela ainda está decepcionada. O rosto dele se contorce de dor. Ela acrescenta, com um sorriso carinhoso, que não está decepcionada com ele. Isso muda tudo. Lisa entende que a relação atual deles pode mudar o futuro e corrigir os erros do passado. Richard, tocado por suas palavras, a abraça. Ele agradece por sua compreensão e aceitação. Ele promete alegremente que, a partir de agora, não irá esconder nada dela. Richard agradece por ela ouvi-lo. Eles se despedem até a próxima vez que se encontrarem. Ele a lembra animadamente que ela irá preparar um prato especial para o almoço dele amanhã. Lisa acena de despedida com um sorriso caloroso. Ela está feliz que tudo saiu tão bem. A aparição inesperada da princesa faz Lisa estremecer de surpresa. Lilith admite, com um sorriso irônico, que estava curiosa para saber como eles iriam resolver tudo isso. Ela observa que eles parecem ter feito as pazes e Lisa concorda timidamente. A princesa pede um favor a Lisa e seu tom se torna sério. Ela pergunta se Lisa já ouviu falar da Academia Imperial, Merhak. Lilith explica que todos os membros da família real são obrigados a frequentar essa academia desde os 12 anos. Com um olhar decidido, ela declara que quer enviar Richard para lá. Lisa ouve a proposta da princesa com perplexidade. Ela não entende como Lilith pode influenciar a decisão de Richard. Lilith explica que todo membro da família real tem um animal guardião, e Richard não é exceção. Ela aponta para o pássaro de Richard, explicando que o garoto o mantém com ele para controlar sua magia. Richard acredita que, se não tivesse desperdiçado sua magia em coisas desnecessárias, Lucian não teria conseguido vencê-lo. Lisa supõe que Lilith quer enviá-lo para a academia para que ele aprenda a lidar com o poder mágico.
Princesa admite que não quer assumir o trono e pode não se tornar a próxima imperatriz. O problema é que Lucien é o único candidato e ela não quer que um canalha como ele se torne imperador. Lilith diz que, para a estabilidade do país, eles precisam de pelo menos um candidato digno para o trono. Ela pede a Lysa que dê a Richard a motivação para se tornar mais decente e digno do título de príncipe. Sozinha, Lysa reflete sobre as palavras da princesa. Ela percebe a complexidade da situação, mesmo que os sentimentos de Richard sejam secundários. Ela terá que tomar uma decisão difícil. A aparição repentina de Marika com notícias interrompe seus pensamentos dolorosos. Marika anuncia animadamente que em breve haverá uma competição de jantar na cozinha. Ela explica que isso não é apenas uma competição, mas um evento importante ligado à visita de embaixadores de Kestol. Eles querem causar uma boa impressão em seus aliados. Assim, nem a idade nem o status importarão na competição. Marika diz com entusiasmo que apenas as habilidades e o talento dos chefes serão avaliados. O vencedor do primeiro lugar receberá um desejo, que será realizado pelo próprio imperador. Ela acrescenta, com admiração, que o imperador realizará qualquer desejo em seu nome. Marika persuade Lysa a participar, dizendo que até Trude vai se juntar. Lysa entende que este é um evento importante porque o próprio imperador, confinado à sua cama, convidou espectadores. Marika incentiva sua amiga, convencendo-a a se preparar para a competição e a acreditar na vitória. Ela se despede até amanhã, deixando Lysa sozinha com seus pensamentos e seu plano emergente. Lysa entende que ganhar a competição e ter seu desejo realizado pelo imperador é sua única chance. Essa incrível oportunidade faz seu coração bater mais rápido, e um ousado plano nasce em sua mente. Ela decide se acalmar primeiro e pensar cuidadosamente no prato que lhe trará a vitória. De repente, ela encontra uma estranha carta sob a porta, que claramente não pertence a Marika. O conteúdo da carta Ashoka é uma mensagem endereçada a ela como Alina, princesa de Dinagard. Palavras sombrias de vingança e grandes feitos vêm de um homem que a chama de irmãzinha. Lysa entende que há apenas uma pessoa que poderia lhe dirigir assim. É seu irmão, o príncipe Kanerik Jezendar. O saber que ele está vivo a enche de pavor. As memórias da crueldade de seu irmão sempre a assustaram. Seu retorno traz um vigor renovado. Ele era um homem que poderia cometer qualquer crueldade sem o menor vestígio de culpa. Ela aperta a carta, recusando-se a participar da loucura do irmão. Ela não voltará ao círculo da morte. Quando criança, ele a punia cruelmente por qualquer infração. Ele a humilhava e zombava dela. Reunia seus amigos para rir de seu sofrimento, tornando sua vida um verdadeiro inferno. Às vezes, ele a trancava no porão, deixando-a faminta o dia todo. Ele se deleitava com seu tormento. Ela pensa com horror que, se ignorar esta carta, aqueles dias terríveis podem voltar. Medo da possível aparição do irmão a paralisa. Ela não sabe o que fazer. Os gritos alegres dos cavaleiros, antecipando o jantar, a puxam para longe de seus pensamentos sombrios. Lysa sorri ao apresentar o menu do dia, um ensopado cremoso, cozido lentamente. Lysa agradece a Kaden pelos elogios, sentindo que seus esforços não foram em vão. Ele admite entusiasticamente que, sempre que come seus pratos, fica sem palavras de admiração. Kaden nota que Lysa não parece muito animada e pergunta preocupado se algo está errado. Lysa luta para esconder seus pensamentos sombrios sobre o irmão. Ela percebe que sua depressão está se tornando perceptível. O cavaleiro sugere que sua pensativa conexão está relacionada ao menu especial para o próximo banquete. A garota agarra essa desculpa com alívio. Ela admite que ainda está pensando sobre o prato. Um dos cavaleiros se lembra das preferências peculiares do embaixador de Kestol, dando a Lysa uma nova ideia. Acontece que o embaixador é vegetariano e tem estômago sensível, preferindo exclusivamente comida à base de plantas. Lysa percebe que não poderá usar carne em seus pratos, e isso se torna um verdadeiro desafio para ela. Ela vê isso como uma chance de tentar algo novo. Durante o almoço com Richard, Lysa decide perguntar a ele qual é seu vegetal favorito. Ela espera encontrar inspiração. Lysa explica que está em busca de ideias para um novo prato. Após a refeição, ela limpa os lábios dele. Ela pede para que ele se lembre de algo marcante relacionado a vegetais. Richard admite que prefere carne. Ele não é muito fã de vegetais. O único vegetal que ele costuma comer é batata, o que é esperado. Lysa nota tristemente que as pessoas em Mera Halka realmente comem muitas batatas. De repente, Richard se lembra de um vegetal que ele não suporta: berinjela. Lysa explica com um sorriso que berinjelas podem ser venenosas se não forem cozidas. Por isso ele está com dor de estômago. Ela de repente percebe que berinjela é exatamente o que ela precisa. Ela se recrimina por ter esquecido disso.
Lisa recorda que berinjelas não são muito cozidas em Merahalka. Esse ingrediente é difícil de lidar. Lisa aceita agradecidamente a ajuda de Richard. Ela fica feliz que sua ideia encontrou uma resposta. Ela decide fazer um prato de berinjela. Ela pede ao menino para ajudá-la a encontrá-las. Richard concorda em ajudar, mas apenas porque foi ela quem pediu. Ele insiste em ir junto, explicando que é perigoso ir lá sozinho. Lisa fica confusa com sua preocupação. Ela se surpreende ao descobrir que o lugar onde as berinjelas crescem pode ser perigoso. Richard avisa de forma séria que ela pode se perder se for sozinha. Sua preocupação parece muito sincera. Ela concorda em ir sorrindo, tocada por sua preocupação e desejo de ajudar. Richard Mel consegue conter sua alegria ao ansiar pela aventura juntos. Uma chuva repentina os pega de surpresa. Lisa se preocupa se conseguirão voltar antes de escurecer. Ela se surpreende ao descobrir que berinjelas tão maravilhosas estão escondidas nas montanhas. Lisa sonha em como berinjelas frescas ficarão deliciosas se forem assadas. Ela agradece a Richard por encontrar um lugar tão maravilhoso e o abraça. O menino envergonhado tenta se afastar, murmurando que ele simplesmente as encontrou por acaso. Enquanto caminhava, ela pergunta se o que eles coletaram será suficiente para eles. Ele responde com confiança que sim. Lisa comenta com um sorriso que será necessário um certo grau de coragem para voltar aqui novamente. Richard oferece sua ajuda. Ele diz que se ela precisar, pode apenas dizer a ele. Ele pega a cesta de legumes dela. Sua preocupação tocante faz Lisa sorrir. Ela pensa que este lugar é o lugar secreto dele e acha isso muito fofo. Depois de coletar berinjelas suficientes, eles decidem descer. Lisa o apressa, com medo de que eles se molhem até os ossos se não correrem. Uma chuva torrencial os pega de surpresa nas montanhas. Lisa olha para a parede de chuva com desespero. Ela entra em pânico ao se lembrar das berinjelas, mas Richard a acalma, dizendo que conseguiu pegá-las. Lisa solta um suspiro de alívio, feliz que seus esforços não foram em vão. Richard nota com preocupação que Lisa está tremendo e pergunta se ela está com frio. Ela tenta esconder sua condição, assegurando-o de que estará tudo bem assim que suas roupas secarem. Richard está preocupado que Lisa já teve problemas de saúde e poderia desmaiar novamente. Ele decide fazer uma fogueira para aquecê-la, esperando que seu recente treinamento não tenha sido em vão. O fracasso faz lembrar das palavras de Lucias sobre sua inutilidade, e o desespero o domina novamente. Ele recorda ter sido chamado de fracasso na linha imperial, incapaz de usar seu poder. O pensamento de ser impotente diante do perigo novamente faz com que ele cerre os punhos em desespero. De repente, chamas surgem em suas mãos. Ele olha surpreso para sua magia despertada. Ele chama entusiasticamente Lisa para o fogo, declarando com orgulho que vai aquecê-la. Eles se sentam perto do fogo, e o calor da fogueira gradualmente aquece seus corpos molhados. Lisa acorda e se desculpa por ter cochilado, enquanto ainda chovia lá fora. Ela agradece a Richard por ficar com ela, não deixando que ela pegasse um resfriado novamente. Ele, envergonhado, a lembra de que a alertou sobre os perigos deste lugar e pede que ela se mantenha aquecida. Lisa adormece novamente e Richard a observa com ternura. Sentindo uma nova emoção surgir em seu coração, ele faz uma promessa a si mesmo. Ele vai trabalhar mais duro para se tornar mais forte. Richard quer ser aquele que pode protegê-la. Este pensamento lhe dá força. Ele a abraça, pedindo para ela não se afastar dele. Nesse momento, seus destinos se entrelaçam ainda mais. Richard promete carinhosamente cuidar de Lisa para que ela seja apenas feliz. Na manhã seguinte, Marika pergunta ansiosamente à amiga onde ela esteve a noite toda durante a chuva. Lisa tenta evitar a resposta timidamente, citando a longa história de busca por ingredientes. Ela tenta mudar de assunto perguntando sobre as novidades na cozinha, ou cartas. Marika anuncia empolgada que tem uma informação incrível para Lisa. Acontece que o embaixador Costola não é bem um vegetariano como todos pensavam. Existem diferentes tipos de vegetarianismo e o embaixador prefere produtos lácteos. Esta notícia abre muitas mais opções para o prato da competição de Lisa. Ela tem uma nova ideia e pede a Marika para ficar de olho em tudo enquanto ela se afasta por um tempo. Agradecendo à amiga, ela promete voltar em breve. Seus olhos brilham com inspiração. Marika nota com um sorriso que os olhos de Lisa sempre se iluminam quando a conversa vira sobre cozinhar. Ela se pergunta, com curiosidade, o que Lisa vai desejar se ficar em primeiro lugar na competição. Lisa carrega, feliz, uma cesta de produtos lácteos, ansiosa para usá-los. De repente, uma figura misteriosa e encapuzada aparece em seu caminho, bloqueando sua passagem. E a pergunta, com um sorriso venenoso, se ela teve uma boa vida. Suas palavras soam como uma ameaça. Lisa o reconhece com horror como seu irmão, Kenrick, e seu coração para de medo. Ele pergunta zombeteiramente por que ela está tão surpresa, já que ele lhe
enviou uma carta. Kenrick afirma que Genogard em breve será revivido. Para isso, precisam entender as ações de Marhok. Lisa implora desesperadamente que ele pare com suas ilusões, lembrando-o de que Genogard foi completamente destruído. Ele a chama desprezosamente de irmã covarde e oferece mostrar a ela as habilidades de seu irmão mais velho. Caden menciona o fragmento do julgamento. Steele e Lisa percebem que o segredo dela está em risco. Kenrick diz com um sorriso que, se não tiverem cuidado, o fato de que ela é uma royal pode vir à tona. Ele admite que apoiou suas preocupações, mas Lisa não pode confiar nele. Kenrick declara que não pretende acabar com isso. Genogard em breve será refeito. Ele abafa a mão sobre a boca dela de forma brusca, não permitindo que ela objecte. Seus olhos ardem com um fogo insano. Kenrick ameaça espalhar a notícia de sua existência por todo o Império se ela não obedecer. Ele ordena que ela continue reunindo informações sobre o Palácio Imperial. Ela quer viver em paz. Depois de soltá-la, ele promete voltar em breve para um relatório, deixando-a em completa confusão. Lisa está horrorizada ao perceber que ele quer que ela se torne uma espiã. Ela odeia essa ideia. Ela se dá conta de que Kenrick definitivamente voltará. Se ela decepcioná-lo, será considerada uma traidora. E o fato de que ela é a princesa de Genogard vier à tona, ela enfrentará uma execução inevitável. O pior é que as pessoas que estavam próximas a ela estarão em desvantagem. Todos os participantes e juízes se reúnem no salão. A princesa Lilith anuncia o início da competição. Ela se apresenta como Lilith Carmelin von Colvert, princesa de Merhok, e assume a responsabilidade de julgar. Lilith anuncia que haverá uma competição aberta para os pratos do menu do jantar de hoje. O único desejo de Sua Majestade é um sabor que satisfaça seus estimados convidados. Ela convoca todos a serem dignos da reputação do grande império e provarem seu nível de habilidade. A competição começa. Todos os chefes começam a trabalhar, determinados a vencer. Lisa não consegue se concentrar, porque continua pensando em Kenrick. Ela não entende por que ele precisava vir bem antes de uma competição tão importante. Lisa faz uma grimace, quase deixando cair a preciosa berinjela. Seus pensamentos retornam à competição. Ela se recompõe, lembrando a si mesma que esta é uma chance de aproveitar a cozinha. O pensamento de que os esforços de Richard não devem ser em vão dá a ela força e determinação. Marika suspira aliviada ao ver Lisa finalmente começando a cozinhar. Ela admite que estava preocupada com ela. Caden observa Lisa com interesse. Marika nota a atenção dele com ciúmes. Trude também mantém os olhos em Lisa. Seu olhar não traz boas intenções. Marika diz a Caden, com raiva, que Trude roubou a receita de Lisa ao questionar a equipe da cozinha. Caden pergunta curiosamente o que Lisa vai cozinhar desta vez. Ele sabe que ela ama berinjela. Apesar de seu desgosto pela textura da berinjela, ele espera ansioso pelo prato dela. Lisa começa a cozinhar, cortando as berinjelas em fatias finas e grelhando-as. Ela alterna camadas de berinjela frita e molho de tomate. Depois, ela rala queijo por cima, criando uma textura semelhante a uma lasanha. Marika se surpreende ao perceber que Lisa usou berinjela em vez das tradicionais folhas de massa. Ela olha para o prato finalizado com admiração, presumindo que Lisa preparou algo incrível. Marika elogia a aparência apetitosa do prato e, esperançosamente, pergunta o que acontecerá se Lisa realmente ganhar. Ela diz com orgulho que sabe o quanto Lisa trabalhou para alcançar esse resultado. O chefe anuncia que a avaliação da competição acabou. Todos os participantes congelam em antecipação. Lisa junta as mãos nervosamente, sentindo que ainda não está mentalmente preparada para o anúncio dos resultados. Ela não está interessada na competição, mas o pensamento de que Richard a ajudou faz com que ela queira vencer. Ela se lembra do sorriso feliz dele e percebe que quer vencer por ele. O chefe anuncia solenemente qual prato os juízes gostaram. A lasanha de berinjela de Lisa Kruger é declarada a vencedora. Ela não consegue acreditar na sua sorte. Marika e as outras empregadas parabenizam Lisa felizes, mas sua alegria é interrompida pelo grito furioso de Trude. Trude olha para Lisa com fúria e Marika tenta proteger sua amiga dos ataques dela. Ardendo de inveja, Trude pergunta com ódio por que Lisa venceu. Ela declara que não está feliz com isso. O rosto dela distorce de raiva. Trude questiona a justiça do julgamento. Ela alega parcialidade. Marika não consegue suportar isso. Ela se levanta em defesa de Lisa. Não entende como alguém pode estar tão bravo com a vitória dela. Trude diz, com desdém, que não faz sentido uma garota sem valor ganhar. Marika lembra que, se ela está tão chateada, deveria ter cozinhado algo mais saboroso. Trude grita com raiva que sua comida não pode ser pior que a de Lisa. Ela afirma que é impossível fazer algo saboroso com berinjela. Ela exige que os resultados sejam revisados. As outras empregadas observam o escândalo se desenrolar com alarme.
Elas não se atrevem a intervir. O chefe decide fazer sua escolha olhando o prato de Trudy, que acaba sendo o mesmo purê de batatas. Lisa fica horrorizada ao reconhecer como um prato que ela já cozinhou antes. Ela percebe que Trudy roubou sua receita. Trudy pergunta desafiadoramente se importa quem cozinhou o prato primeiro. Ela argumenta que estava apenas seguindo a receita. Trudy admite que a receita teve uma influência sobre ela, mas não vê nada de errado nisso. Ela afirma descaradamente que é seu prato porque ela temperou de forma diferente de Lisa. O chefe, com calma fria, pede a Trudy para explicar o ponto de cozimento do prato dela. Todos veem com horror que as batatas estão queimadas e não podem ser comidas. Trudy está desesperada. Ela não consegue entender porque não deu certo. Ela queria cozinhar tão bem quanto Lisa. O chefe olha para Trudy com pesar. Ele não entende as razões para seu ciúme. Ele decide falar com ela mais tarde. Ele encoraja Lisa, dizendo que essa vitória é o resultado de seus próprios esforços. Lisa entende, sorrindo, que o mais importante para ela é a felicidade das pessoas que provaram sua comida. Marika abraça sua amiga apertado, alegrando-se com sua vitória. Lisa sente que isso é o suficiente para ela ser feliz. Lilith elogia Lisa por seu talento, dizendo que todos estão encantados com seu prato. Mas Lisa modestamente atribui tudo isso à sorte. A princesa recorda com prazer o gosto da lasanha de berinjela. Admira seu incrível sabor. Mesmo sem carne, ela admite que costumava achar berinjelas estranhas e nojentas. No entanto, o prato de Lisa mudou sua opinião. A combinação perfeita da acidez do molho de tomate, a salinidade do parmesão e a leveza do prato a conquistaram. Lisa, com lágrimas nos olhos, está feliz que em breve poderá provar esse prato novamente. Ela promete se dedicar de coração ao prepará-lo. De repente, Lilith anuncia, com pesar, que Richard aparentemente não poderá comparecer ao banquete. Ela explica que tentou convidá-lo, mas enfrentou obstáculos intransponíveis. Apesar de Richard ser o príncipe do Império, sua posição é muito precária. A posição de Sua Majestade é firme. Ele não permitirá que um príncipe sem conquistas fale em nome do Império. Lisa observa, alarmada, que Richard ainda nem recebeu uma educação adequada. Isso lhe parece injusto. Lilith revela a amarga verdade. O imperador mantém Richard à distância não apenas por sua incompetência. O imperador amava muito a imperatriz. Richard, deixado sozinho, tornou-se objeto de seu ódio. Lisa percebe com dor o quanto lamenta pelo garoto. No entanto, ela entende que não é fácil influenciar Sua Majestade. Depois dessa conversa, o banquete com Kestal terminou com sucesso, deixando sentimentos mistos. A lasanha de berinjela foi, aparentemente, um sucesso entre todos e foi recebida com grande entusiasmo. Lisa está contente que o embaixador Kestal também ficou satisfeito. Sua pequena vitória traz satisfação. Lisa, assim como o cozinheiro que preparou o prato principal, se sente nervosa antes de se encontrar com o imperador. Ela recebe uma audiência com Sua Majestade para receber sua merecida recompensa. Lilith comenta ironicamente que a jornada deve ter sido cansativa. Lisa agradece educadamente por sua preocupação. Lisa não consegue acreditar que realmente se encontrará com o governante do Império Merhok. A princesa pergunta se já decidiu o que vai pedir. A curiosidade em seus olhos. Lisa responde com confiança que está pronta. Lilith, com um sorriso, diz para ela continuar. Ao entrar nas câmaras, Lisa vê o imperador doente deitado na cama. Seu coração afunda de simpatia. Ela entende que, em outra situação, teria fugido, sem mencionar atrair atenção para si mesma. Lisa se apresenta com dignidade como a chefe do Palácio Imperial. Ela se incline diante de Sua Majestade. O imperador ordena que ela levante a cabeça. Ele começa a falar sobre as recentes negociações referentes ao comércio marítimo. Ele menciona que Kestal era originalmente uma nação fechada, sem rotas marítimas. O sucesso do banquete e o embaixador satisfeito trarão ainda mais glória e honra ao Império. O imperador a convida a expressar seu desejo, prometendo uma recompensa àquele que trouxer boa sorte ao Império. Lisa tem apenas um desejo: cozinhar a comida que seu coração deseja e viver feliz. Ela percebe que é, na verdade, uma princesa de um país derrotado. Seu sonho pode não se realizar. O pensamento de que um dia terá que deixar este lugar à sombra. Ela se lembra do sabor delicioso da berinjela. Ela percebe que sua culinária traz alegria não apenas para ela, mas também para os outros. Richard pergunta ansiosamente se o embaixador de Kestal, pode gostar demais deste prato. Ele tem medo de que, se ele gostar tanto do prato, ele a leve como sua chefe pessoal. Lisa tenta tranquilizá-lo, dizendo que é apenas uma cozinheira. A dúvida começa a surgir em seu coração. Richard admite amargamente sua impotência. Ele diz que não pode fazer nada, mesmo que ela não queira deixá-lo ir. Lisa afirma, com determinação na voz, que seu desejo é algo que ela realmente deseja com todo o coração.
Ela lhe oferece panquecas feitas de um novo tipo de batata, mas ele permanece em silêncio. Lisa pergunta ansiosamente o que aconteceu, percebendo seu silêncio e pensativo. Ele mal consegue dizer que está indo para a academia. Esta notícia a pega de surpresa. Lisa entende com alegria que estamos falando da instituição educacional número 1 do Império. Ela está feliz por ele. Ele sempre quis estudar magia. Esta é uma grande oportunidade. Ela tenta encorajá-lo, dizendo que ele terá sucesso. Ele vai estudar muito e fazer muitos amigos. Richard admite que aprendeu tudo com Lilith. O motivo da sua viagem é o pedido dela. Lisa, tímida, tenta se justificar. Ela diz que não pediu nada à princesa. Ele diz que essa é mais uma razão para estar feliz. Seu pai nunca teria permitido que ele entrasse na academia. Lisa o lembra que ele sempre quis ficar mais forte. Esta é a chance dele. Richard admite que não queria que ela desistisse da única oportunidade de pedir algo. Ele acha que, por causa dele, ela perdeu seu desejo. Mas ela o interrompe. Ela diz que não é um sacrifício, mas sua própria escolha. Ela quer apoiá-lo. Lisa promete apoiá-lo da melhor forma que sabe. Inspirado por suas palavras, Richard promete estudar muito e tirar o primeiro lugar. Ele pede a ela, sorrindo, que cuide dele. Ela concorda feliz. Ela pergunta quando ele irá para a academia. A resposta dele a surpreende. Richard diz que precisa partir agora mesmo para acompanhar o novo semestre. Essa notícia atordoa Lisa. Richard, tristemente, diz que não poderá vê-la por um tempo após sua partida. Ele promete voltar durante as férias, após o primeiro semestre, pedindo a ela para não se preocupar. Eles se sentam na varanda. Richard diz pensativo que poderia, por exemplo, capturar os fugitivos da família Hill de Genogarth. Lisa estremece de horror. Ela teme que Richard a persegua novamente, como em sua vida passada. Richard nota sua condição com preocupação e pergunta se ela não está se sentindo bem. Lisa entende que não se arrepende de sua escolha por Richard. Mas se isso continuar, ela não conseguirá suportar. Ela o abraça forte, tentando esconder sua ansiedade e medo. Lisa diz que está muito feliz por tê-lo conhecido. Essas palavras soam como uma despedida. Ela pede a ele para lembrar que, mesmo que seus caminhos se separem, ela sempre estará ao lado dele. Lilith lembra Richard com reprovação de sua promessa. Ele desvia o olhar, envergonhado. Com uma mochila pesada nos ombros, ele está pronto para começar uma nova jornada. Lisa lhe entrega uma cesta com um almoço especial que preparou especialmente para ele. Lilith espiou dentro da cesta, curiosa, mas Richard abraça a cesta com ciúmes. Ele decide não comer seu almoço imediatamente. Ele quer deixá-lo para mais tarde, a fim de prolongar o prazer. Lisa entra em pânico e o convence a não fazer isso, pois a comida vai estragar. Ele pede a ela para preparar o primeiro prato quando se encontrarem novamente. Richard diz que quer provar aquela sopa de abóbora que ela fez quando se conheceram. Ela concorda com um sorriso, feliz por ele não se preocupar com nada. Ele aguarda ansiosamente o novo encontro e sobe na carruagem. Lisa e Lilith acenam para eles se despedirem e a carruagem o leva para a academia. É uma jornada rumo a um novo futuro. Richard, olhando pela janela, faz uma promessa a si mesmo. Ele promete trabalhar duro e se esforçar ao máximo na academia. Ele diz com confiança que pode se tornar forte o suficiente para proteger Lisa. Ele promete voltar uma pessoa diferente. Há determinação em seus olhos. Vários anos depois, no Império Merhock, Lisa termina seu relatório. Ela solta um suspiro de alívio quando é liberada. E o relatório finalmente termina. O capitão faz um interrogatório imediatamente ao voltar. Seus subordinados estão insatisfeitos com isso. De repente, ele se lembra que finalmente a encontraram. E seu rosto se ilumina. Ele diz que ela é a candidata mais adequada que encontraram até agora. Tudo isso é feito por Merhock, e suas palavras soam como um juramento. O capitão dá entusiasticamente a ordem para preparar tudo imediatamente e esperar por ele do lado de fora. Ele fica nervoso quando se trata dela, e isso não escapa à atenção de seus subordinados. Ele está ansioso para encontrá-la, e sua ansiedade parece estranha. Ele olha para o retrato dela e diz carinhosamente que finalmente poderá vê-la. Em um mercado movimentado, os vendedores atraem clientes com frutas frescas. Lisa está procurando frutas para a sobremesa. Ela se vira para o comerciante em busca de conselho. Ele lhe oferece maçãs recém-colhidas, doces e suculentas. Seus olhos brilham. Ela fica encantada ao pensar que essas maçãs poderiam ser usadas para fazer uma maravilhosa torta de maçã. Ela imagina cortá-las finamente e cozinhá-las com açúcar e manteiga. Ela sonha em assar a torta no forno e obter uma torta de maçã fragrante e doce. Ela está empolgada com a ideia e mal pode esperar para começar a assar. O comerciante entrega a Lisa um saco de maçãs, admirando seu talento e aguardando ansiosamente seu próximo prato. Uma multidão se reuniu na praça perto do quadro de avisos. Lisa percebe com alarme que
que isso está novamente ligado a ela. Eles colocaram ainda mais cartazes de procurados para membros da família real de Gnogart. Isso não é um bom sinal. Muitos anos se passaram desde que Gnogart caiu, mas ainda acreditam que alguém da família real está vivo. Lisa rapidamente se despede do comerciante, citando assuntos urgentes. Ela se apressa para sair. Há 5 anos, após Richard deixar o Palácio Imperial, ela decidiu sair também. Ela se sentiu envergonhada por quebrar sua promessa, mas estava com medo de que seu segredo fosse descoberto. Agora, ela está vivendo seu sonho ao cozinhar os pratos que ama e vivendo em uma pequena casa. De repente, ela nota um grupo de cavaleiros na rua e sente seu coração parar de medo. Eles a procuram. Um dos cavaleiros reporta alegremente que o alvo voltou. Lisa se encontra aterrorizada e cercada por guardas que ordenam que ela não pense em escapar. Um Richard adulto aparece diante dela. Seu olhar frio a perfura completamente. Ela mal consegue acreditar em seus olhos. Sem saber se poderia odiá-lo, ela teme que, se ele perceber quem ela realmente é, o passado irá se repetir. Ele ordena que ela seja colocada em uma carruagem e seus piores medos começam a se concretizar. Ela é levada ao Palácio Imperial. Ela pensa horrorizada que a morte a espera novamente. Na carruagem, Richard pergunta surpreso por que ela está sentada como uma criminosa. Ele comenta com um sorriso frio que muito tempo passou. Sua voz soa estranha. Ele a agarra bruscamente pelo vestido. Pergunta se ela sabe por que ele veio até ela. Lisa percebe com horror que ele sabe que ela é uma princesa. O destino dela está selado. Lisa percebe amargamente que todas as suas tentativas de escapar de seu destino foram em vão. Ela pensou desesperadamente que poderia mudar o futuro, mas o passado a alcançou. Richard pergunta com dor na voz por que ela desapareceu sem dizer uma palavra. Ele admite que não conseguiu lidar com a partida dela. Ele a esperou por muito tempo. Não tendo esperado pelo retorno dela, ele decidiu encontrá-la ele mesmo. Agora, ele pede que ela volte para casa com ele. Lisa fica surpresa ao perceber que ele não sabia que ela era uma princesa. Os sentimentos dele eram sinceros. Ele explica que nunca mencionou a liderança de Gnogart, temendo que fosse falsa. Ela tenta recusar, dizendo que gosta de tudo ali e que não poderá voltar ao palácio. Lisa decide que é melhor não entrar mais em contato com Richard. Ela quer deixar o reencontro deles como uma lembrança agradável. Ele aceita a decisão dela com tristeza, mas seu olhar diz que ele não vai desistir. Ele pede permissão para ficar só hoje. Sua voz soa esperançosa. Os cavaleiros retornam e Richard ordena que eles partam, deixando-o sozinho com Lisa. Ele diz que isso deve fazer com que ela não se preocupe mais com nada. A preocupação dele a toca. Ela está confusa e não sabe o que fazer. Seu coração está dividido entre medo e carinho. Ele a convida para conversar em particular dentro. Ela não pode recusar. Richard observa ao redor do pequeno restaurante dela, que agora é gerenciado por ela, com interesse. Ela diz timidamente que não há nada de especial nele e que apenas os aldeões vêm aqui. Ele responde ternamente que o restaurante dela é simples, acolhedor e aconchegante, assim como ela. Ele pergunta qual de seus pratos é o mais popular. O interesse dele parece genuíno. Lisa percebe tardiamente que seus sentimentos por ele não desapareceram, mas apenas se tornaram mais fortes. Richard, de costas para Lisa. Lisa nota tristemente há quanto tempo não se veem. Ela reflete sobre o quanto ele cresceu. Lisa sorri ao pensar que não tem um cardápio fixo. Ela pode sempre cozinhar o que seus convidados quiserem. Ela pergunta com interesse como ele tem estado todo esse tempo. Ela se pergunta por que foi chamado de capitão. Lisa fica surpresa ao saber que ele não frequenta mais a academia. Ela não consegue entender o motivo. Ele anuncia orgulhosamente que se formou na academia há muito tempo. Ele havia pulado várias séries. Richard admite que foi difícil estudar longe de casa. Ele diz que trabalhou ainda mais duro. Seu olhar penetrante faz o coração dela bater mais rápido. Lisa pensou, no fundo, que Richard mudou muito. Ela se sentiu tomada por sentimentos mistos. As lembranças da infância pareciam tão distantes. Ela supôs que ele seguiria um caminho diferente agora. Ele interrompe seus pensamentos, perguntando por que ela de repente ficou em silêncio. Ela nega timidamente. Lisa entende que está realmente feliz, mesmo após tantos anos. O coração dele permanece o mesmo de antes. Richard a lembra de sua promessa de fazer sopa de abóbora quando voltar. Ele se recorda carinhosamente de querer experimentar essa sopa novamente. Lisa fica surpresa ao saber que ele ainda se lembra. Ele admite que foi essa promessa que o manteve em frente. Isso fez suportar todas as dificuldades. Lisa diz com um sorriso que a fez para ele. Ele pergunta ansiosamente quando ela fez isso. Ela o leva para a cozinha, dizendo que primeiro precisa verificar se tem todos os ingredientes certos. Lisa sente uma estranha inquietação.
Por um momento, Richard parece tão dócil para ela. Ela atribui isso ao fato de que não se vêem há muito tempo. Ela se acalma enquanto cozinha. Ela acidentalmente deixa a caixa cair, e nesse momento, entra em pânico. Richard a segura. Ela se encontra em seus braços, sentindo seu coração disparar. Richard abraça Lisa carinhosamente, dizendo que era perigoso. Sua preocupação a toca profundamente. Ele pergunta ansiosamente se seu toque é desagradável. Ela apenas nega timidamente. Lisa tenta esconder sua vergonha. Ela diz que vai para a cozinha pegar os ingredientes. Ela o convida para tomar um banho e relaxar depois da longa viagem. Ele aceita, surpreso. Ela sai, pedindo para ele ficar à vontade e relaxar. Deixa-o sozinho com seus pensamentos. Richard está impressionado com a preocupação dela. Ela estava tão perto. Seu coração começa a bater mais rápido. Ele se pergunta ansiosamente se ela ouviu seu coração batendo. Suas bochechas ficam rubras. Lisa começa a fazer sopa de abóbora, cortando uma abóbora cozida ao meio. Ela adiciona leite e creme fresco. Cozinha em fogo baixo, amassando os legumes até que um aroma rico e doce se desprenda. A sopa cremosa de abóbora está pronta. Ela se lembra com carinho de quanto tempo fazia desde que a preparou para ele. Ela lembra de como Richard era pequeno quando se conheceram, como ele esqueceu da etiqueta à mesa. O pensamento de Richard crescendo faz seu coração acelerar. Ela tenta afastar esses sentimentos. Com um sorriso, diz a si mesma que muito tempo passou. Ela se deixou levar pelas memórias. De repente, ela sente a presença de alguém atrás dela e se vira surpresa. Turns out to be Richard, who has already come out of the bathroom. Sua aparência a surpreende. Ele diz que sente cheiro de algo delicioso. A proximidade dele a deixa envergonhada. Ele pergunta se pode experimentar a sopa e ela não consegue recusar. Depois de experimentar a sopa, ele diz com prazer que está tão deliciosa quanto ele se lembrava. Lisa, envergonhada, tenta se convencer de que ele ainda é o mesmo Richard, apesar de ter crescido. Ela lhe diz preocupada que ele pode pegar um resfriado. Pede que ele coma e descanse. Richard, enrolado em um cobertor, tem dificuldade em acreditar que crescer não mudou seu relacionamento. Ele diz com nostalgia que o sabor da sopa traz de volta memórias agradáveis. Ele lembra de como ela lhe emprestou um cobertor para mantê-lo aquecido. Aquele momento permanece gravado em sua memória. Lisa fica surpresa que ele ainda se lembre disso depois de tanto tempo. Ela pede desculpas por ter desaparecido repentinamente naquela época, sua voz tremendo de remorso. Richard admite que ficou chocado. Quando ele voltou da academia e não a encontrou, ele disse que estava sozinho. Ele se sentiu perdido. Ela era a única que o apoiava. O que ele mais temia era a possibilidade de nunca mais vê-la. Isso foi o que o levou a agir. Agora que ela está a salvo, basta para ele apenas saber disso. Suas palavras estão cheias de ternura. Ele pede mais um pouco de sopa, e Lisa concorda feliz. Mas ele pede que ela apenas fique parada. Lisa tem sentimentos mistos. Ela não sabe como reagir à preocupação madura dele. Ela deixou o palácio para nunca mais vê-lo novamente. Mas o destino decretou o contrário. De repente, ela nota uma figura escura do lado de fora da janela. Seu coração para de medo. Seu irmão, Kenrick, aparece diante dela. Suas palavras soam como uma ameaça. Ele pergunta com um sorriso venenoso por que ela não fala com seu irmão. Lisa está horrorizada. Ela não consegue entender o que ele está fazendo aqui. Ela é dominada pelo pânico. Ela recua assustada, ordenando que ele não a toque. Kenneth a cumprimenta de forma zombeteira. Suas palavras estão cheias de significado oculto. Ele diz que não foi fácil encontrá-la. Seu olhar a penetra profundamente. Lisa percebe com horror que ele não veio apenas para visitá-la. Seus piores medos começam a se tornar realidade. Lisa fica horrorizada ao perceber que Kenrick não vai parar por nada para levar a cabo seus planos. Ele pergunta com um sorriso se ela está perto do segundo príncipe de Merhock. Suas palavras soam como uma ameaça. Kenrick diz que viu isso dentro e a manda não fazer-se de desentendida. Ele admite que ficou furioso ao saber que ela havia deixado o palácio. Com um sorriso satisfeito, ele diz que, apesar disso, ela cumpriu sua ordem. Agora, ele vai ouvir seu relatório. Lisa se desespera ao perceber por que não consegue se libertar de seu passado, não importa o quanto tente. Ele a agarra pelo pescoço, exigindo que ela lhe conte tudo o que sabe sobre o segundo príncipe. Kenneth a lembra de que ele salvou sua vida, e agora ela deve provar que valeu a pena. De repente, há um grito furioso. Richard ordena que a soltem. Ele salta em direção a Kenneth com sua espada. Kenneth desvia do golpe com surpresa. Lisa observa essa cena horrorizada. Ela não consegue acreditar no que está acontecendo. Richard fica na frente dela, protegendo-a de seu irmão.
Sua expressão está cheia de determinação. Ele exige o nome de Kenrick com frieza. Sua voz não traz boas notícias. Kenrick pergunta zombeteiramente se ele quer ser punido por ter levantado a mão para Lisa. Ele diz que já teve relatórios suficientes por hoje e está prestes a ir embora. Kenrick ameaça dar a Richard mais uma chance se ele esperar pacientemente. Ele desaparece tão rapidamente quanto apareceu, deixando Lisa e Richard em silêncio tenso. Richard percebe que terá que enviar imediatamente um pombo-correio para relatar o que aconteceu. Ele olha para Lisa com preocupação, percebendo o quão assustada ela deve estar. Lisa entra em pânico. Agora que seu irmão sabe onde ela está, ela precisa ir embora o mais rápido possível. Richard observa Lisa com preocupação, sem entender para onde ela deve correr ou o que fazer em seguida. Lisa desmaia devido ao choque que sofreu. Richard mal consegue segurá-la. Em seu sonho, ela vê seu irmão novamente. Ele joga comida no chão e diz que, em sua condição, ela não pode fazer nada de bom. Ele a lembra cruamente que, ao ir contra ele, ela merece punição. Quem recorda que ela coma o que ele pisoteou, chamando isso de uma refeição adequada para uma garota tão patética. Lisa entende que não deve contradizer seu irmão e que deve fazer exatamente o que ele diz. De repente, ela ouve a voz de Richard. Isso a lembra de suas próprias palavras sobre não comer nada. Ele pergunta, com dor na voz, por que ela continua a fazer coisas que a prejudicarão. Lisa acorda em sua cama, sem entender o que aconteceu. Ela se senta com dificuldade, percebendo que desmaiou e que sua cabeça está a ponto de explodir. De repente, ela nota Richard dormindo ao lado de sua cama. Seu coração dispara. Ele esteve aqui o tempo todo, e sua mão segura a dela firmemente mesmo enquanto dorme. Ela o observa ternamente, sabendo que precisa preparar o café da manhã, porque ele estará com fome quando acordar. Lisa não consegue entender por que teve um sonho tão estranho. Ela está tomada por sentimentos mistos. Ela percebe que quando ele acordar, terá que dizer para ele ir embora. Ela também terá que ir. Ela não sabe como contar isso a ele. Seu coração está se partindo de dor. De repente, Richard a abraça por trás e pergunta para onde ela vai desaparecer desta vez. Ela tenta se libertar em pânico, dizendo que a sopa está prestes a ferver, mas ele não a solta. Lisa apressa-se em tirar a panela do fogo, percebendo que a deixou no fogo por tempo demais. Richard diz com um sorriso que vai se sentar ali. Ela não é obrigada a entretê-lo. Richard pergunta com dor na voz se ela vai desaparecer de novo. Lisa prepara o café da manhã para ele. Ela cozinha a pargato em fogo baixo até ficar macia e dourada. Ela a cobre com um molho de framboesa melado e ácido, criando uma combinação de sabores incrível. Ela serve a sopa de abóbora de ontem e torradas de baguete como acompanhamento. Richard olha para o café da manhã com admiração, dizendo que parece delicioso. É hora de experimentar. A torrada dourada, macia por dentro como um pudim, combinada com mel e framboesas, aguça o apetite. Ele diz animadamente que poderia comer isso para sempre. Lisa fica feliz que ele goste. Ela se sente aliviada por finalmente vê-lo, mas essa alegria chega um pouco tarde. Richard admite que estava preocupado, temendo que ela estivesse em perigo novamente e que ele não pudesse vê-la. Ele diz que entende porque ela deixou o Palácio Imperial. Seu olhar se torna sério. Ele se lembra da aura desagradável do cara que a tocou ontem e imediatamente entende tudo. Richard admite que está preocupado e tem medo de deixá-la aqui sozinha e indefesa. Ele pega a mão dela suavemente, dizendo que quer que ela seja feliz. Ele pede para que ela deixe que ele a proteja. Suas palavras estão cheias de sinceridade e determinação. Lisa pensa ansiosamente que não quer estar em perigo, mas com ele, ela não terá que enfrentar coisas terríveis. Ele diz isso com paixão. Ele quer comer a comida dela para sempre. As palavras dele soam como uma confissão. De repente, Marika irrompe na sala. Sua aparição interrompe a conversa deles. Ela olha para Richard, surpresa, e depois para Lisa, não entendendo o que está acontecendo. Ela abraça Lisa apertado, perguntando, com lágrimas nos olhos, onde ela esteve todo esse tempo. Marika diz, com reprovação, que Lisa simplesmente desapareceu sem mandar uma única carta. Ela exige uma explicação. Seu olhar está cheio de preocupação pela amiga. Com ciúmes, pergunta por que Lisa apareceu com o segundo príncipe. Richard desvia o olhar embaraçado. Lisa tenta explicar que não pode contar tudo ainda, mas Marika não se acalma. Richard interrompe a conversa, dizendo que eles têm que ir porque já está tarde. Lisa promete visitar Marika durante o dia, e ela concorda relutantemente. No entanto, sua ansiedade não diminui. Marika observa-os desconfiada, sem entender por que Lisa está com tanta pressa. Ela se lembra que Lisa chamou o segundo príncipe de Richard. Isso parece muito suspeito para ela. Essa cena parece arriscada, e ela não consegue afastar seus maus pressentimentos. Richard,
oferece-se para carregar a bolsa dela, mas ela recusa, dizendo que pode lidar com isso sozinha. Eventualmente, ele a convence e ela concorda com um pesado suspiro. Lisa se desespera. Ela pensa que não quer viver com medo todos os dias, sem saber quando Kenrick aparecerá novamente. Ela decide esconder o fato de ser a princesa de Dino Garth por enquanto, e encontrar uma maneira de sobreviver. Ela pergunta a Richard para onde eles estão indo, e ele responde que estão indo para onde ela vai viver. Eles chegam a uma pequena e aconchegante casa, e Lisa olha para ela, surpresa. Richard a convida a entrar e ela cruza o limiar com apreensão. Ela pensou que um quarto usado pelo servo seria mais do que suficiente. Richard preparou algo especial para ela e ela o olha surpresa. Ela fica maravilhada ao ver o quarto luxuoso e seu coração dispara. Ele pergunta a ela com um sorriso se ela gostou. Ela não pode dizer uma palavra. Richard diz que preparou isso para que ela estivesse confortável. Ela não teria que se preocupar com nada. Lisa diz que vai ficar na casa de Marika esta noite. Richard a olha com surpresa. Ele não entende por que ela quer ir embora. Este quarto agora é dela. É melhor ela ficar aqui. Ela explica que isso importa porque ele é um príncipe e ela é apenas uma serva. Lisa tenta sair, dizendo que é grata a ele, mas não pretende viver de sua caridade. Ela lhe deseja boa noite e sai, deixando-o sozinho no quarto luxuoso. Na manhã seguinte, Lilith encontra Richard sombrio. Ela pergunta por que ele não está no clima. Ele responde com irritação que não irá ao conselho matinal e não quer fazer nada. Lilith dá um tapinha brincalhão na cabeça dele. Ele grita indignado. Ela lhe diz com reprovação que ele se comporta como uma criança. Ela pergunta quando ele vai crescer. Richard olha com saudade para seu café da manhã intacto. Ele percebe que tudo é óbvio. Ele admite que o café da manhã estava horrível e não conseguiu comer. Lilith, com raiva, ordena que ele apenas fique quieto e coma. Caso contrário, a equipe da cozinha irá odiá-lo. Richard diz com desprezo que nada disso se compara à comida de Lisa. Ele não vai comer. Ele repete o nome de Lisa várias vezes. Lilith o olha desconfiada. De repente, ela pergunta com surpresa se Lisa voltará, sua voz tremendo de emoção. Richard pensa amargamente que tudo acabou e que Lisa não gosta daqui. Ele tenta se justificar dizendo que fez isso porque estava preocupado com ela e queria estar com ela. Lilith pergunta curiosa onde Lisa está agora. Ele responde que ela provavelmente está na cozinha. Ela entende o que está acontecendo. Ela diz que agora tem uma ideia do que se passa. Lilith pega o café da manhã de Richard com um sorriso, dizendo que pode fazer com ele o que quiser, já que ele não vai comer de qualquer forma. Lilith diz com um sorriso que não aguenta mais ver Richard nesse estado. Ela está prestes a forçar um pouco de comida nele. Ela retorna triunfante com o café da manhã. Richard a observa com perplexidade. Marika convence Lisa de que não há razão para não ir cumprimentar velhos amigos. Ela diz astutamente que Lisa está interessada em saber como todos estão se saindo na cozinha. Lisa responde, duvidosa, que não tem certeza se será bem-vinda. No entanto, sua curiosidade fala mais alto. As empregadas na cozinha discutem ansiosamente se Sua Alteza gostará da comida delas. Elas lembram com horror que o príncipe nunca prova mais do que 3 garfadas do que lhe é servido. Lisa fica surpresa ao perceber que essa é a maior dor de cabeça para o chefe que serve o príncipe. Ela se dá conta de que estão falando de seu irmão mais velho, Richard, que sempre lhe parecia uma pessoa difícil. Ela se recorda com surpresa que o segundo príncipe comia normalmente em sua juventude. Ela não entende por que ele se tornou tão exigente de repente. Marika pronuncia seu nome completo, o segundo príncipe, Sua Alteza Maximilian. Todos os chefes sabem que o que quer que eles cozinhem, ele não gosta. Ele rapidamente perde o interesse pela comida. Lisa pensa amargamente que Richard odeia comida. Ela não consegue nem imaginar isso. De repente, ela nota Trudy e seu coração afunda com um mau pressentimento. Trudy diz com um desdém que não se lembra de tê-la deixado entrar em sua cozinha novamente. Ela provoca, perguntando se Lisa acha que será aceita de volta depois de ter fugido. Lisa tenta se justificar dizendo que só queria cumprimentar, mas Trudy não a ouve. Ela grita com raiva que Lisa não pertence a esse lugar e ordena que ela saia. De repente, há um barulho. Trudy se vira irritada para ver o que está acontecendo. A aparência do chefe interrompe a briga delas. Ela pergunta, surpresa, o que Lisa está fazendo ali. O chefe interrompe a discussão, dizendo que agora tem um convidado importante e não há tempo para desavenças. Ela anuncia ansiosamente que Sua Alteza, a princesa, chegou. Todos congelam em expectativa. A aparição da princesa Lilith com um prato nas mãos surpreende a todos. Seu olhar não promete nada bom. Ela fala com um frio e calmo, e todos provavelmente sabem por que ela está aqui. Lilith informa que o segundo príncipe mais uma vez recusou sua comida. Isso é o fim da linha.
todos no salão congelaram. Eles perceberam que, se Sua Alteza tinha deixado a comida, então havia um problema com a preparação. O chefe desesperadamente pede perdão. Ele diz que fez tudo o que foi possível para agradar Sua Alteza. Lilith diz com irritação que isso não pode continuar assim. Ela tomou uma decisão. Ela anuncia que decidiu escolher um chefe exclusivo para o segundo príncipe. Todos ficam chocados. Ela explica que seria bom ter alguém em quem se pode confiar completamente nessa questão. A condição é a mesma de sempre. Tudo o que você tem que fazer é tentar agradar o segundo príncipe. Quem puder cumprir essa condição pode participar da competição. Ela diz que se reunirão aqui novamente em uma semana e espera que muitos compareçam. Lilith exige que ele traga resultados que satisfaçam o segundo príncipe. Suas palavras soam como uma ordem. As empregadas hesitam em participar, não confiando em suas habilidades. Elas lembram que o príncipe até devolveu o que Lisa havia preparado hoje. Para elas, parece sem esperança. Trudy declara confiante que há apenas uma pessoa aqui que tem uma chance. Ela diz com um sorriso que não faz sentido perder tempo e que é melhor simplesmente abandonar essa ideia. Lisa olha para Marika com perplexidade, não entendendo por que Trudy é tão autoconfiante. De repente, Trudy nota Lisa e pergunta com surpresa o que ela ainda está fazendo aqui. Trudy olha para Lisa com perplexidade, sem entender o que ela está tramando. Ela diz com desdém que mesmo que Lisa vença, isso não vai apagar sua fuga passada do palácio. Lisa pensa tristemente que Richard não é tão frio e sem coração como descrevem. Ela pergunta a Trudy de forma desafiadora se ela realmente acha que Sua Alteza é esse tipo de pessoa. Lisa sugere resolver a questão vendo quem pode preparar um prato que Sua Alteza irá gostar. Ela faz uma condição de que, se Trudy perder, ela terá que retirar suas palavras. Trudy aceita o desafio em fúria, não acreditando que Lisa pode derrotá-la. Richard se surpreende ao saber que Lilith designou um chefe exclusivo para ele. Ele exige com raiva que tudo seja cancelado imediatamente. Ele diz que não precisa disso. Ele admite que Lisa estava na cozinha, mas não entende por que era necessário fazer tanto alvoroço. Lilith pergunta, com um sorriso, se Lisa está participando dessa competição. Richard congela. Ele está preocupado com Lisa se tornando sua chefe exclusiva. Ele corre para encontrar Lisa agora mesmo, mas Lilith o impede. Ela o avisa que se os juízes os virem juntos, colocará Lisa em uma posição desconfortável. Ele percebe amargamente que não poderá ver Lisa até o dia da competição. Lembra que não se falaram desde aquele dia e fica preocupado. De repente, uma ideia brilhante surge em sua mente sobre como ver Lisa pessoalmente. Ele decide usar seu familiar, Tio, para transmitir uma mensagem a ela. Lisa acaricia Tio ternamente, perguntando como ele está. O pássaro lhe entrega uma flor. Faz uma semana desde que ela voltou ao palácio. Agora, ela está participando da competição de seleção. Lisa enxuga o suor da testa com alívio, feliz que a massa ficou exatamente certa. Ela estica a massa com determinação, dizendo a si mesma que é hora de mostrar do que ela é capaz. Ela lembra das palavras de Trudy sobre Richard ser um homem frio e sem coração. Isso a deixa irritada. Lisa não entende por que ficou tão zangada com suas palavras, pois isso não é típico dela. De repente, Tio, o familiar de Richard, aparece e pergunta com preocupação se ela está triste. Lisa o abraça com um sorriso, pedindo desculpas por tê-lo feito esperar. Ela lhe dá uma semente, sentindo-se um pouco culpada por terem terminado de forma tão repentina. Ela não consegue ver Richard há quase uma semana por causa dos preparativos para a competição, e isso a chateia. Lisa decide que agora é a melhor hora para se concentrar nos preparativos para a competição. Ela pede a Tio que leve uma mensagem a Richard, esperando que se encontrem em breve. Ela dá um beijo terno em Tio, agradecendo por sua ajuda e contando com ele. Marika aparece de repente. Lisa olha para ela com surpresa. Depois, assustada, voa para longe. Lisa não consegue esconder sua decepção. Ela decide que ia mandá-lo de volta mesmo assim. Ela também deve voltar para suas preparações. Lisa se diz com determinação que usará cada segundo para preparar o prato perfeito para ele. Marika interrompe seus pensamentos, perguntando como estão as preparações. Ela lembra que o tema desta competição é molho de creme. Lisa acena com confiança. Nesse dia, a princesa deu as seguintes instruções. Todos a ouviram atentamente. Ela explicou que o segundo príncipe nunca comia mais do que 3 garfadas de qualquer prato. Lilith acrescentou que ele ama pratos como batatas cozidas ou peito de frango fervido. A princesa explica que Richard, na verdade, gosta de pratos com creme, o que dá uma ideia a Lisa. Lisa percebe que deve preparar algo que atenda a essas condições para vencer.
De repente, Caden aparece. Seu olhar entusiasmado surpreende Lisa. Ele está ansioso para ver o que ela cozinhará desta vez. Ele sonha em experimentar seu prato. Lisa sorri timidamente, não entendendo por que a chamam de chefe lendária. Marika explica que este é um dos tópicos mais discutidos no palácio. Lisa fica chocada. Ela não entende por que a chamam assim, pois ela é apenas uma cozinheira comum. Marika a lembra do banquete de Castle, alguns anos atrás, onde ela fez lasanha de berinjela. Após seu desaparecimento, rumores começaram a circular na cozinha sobre uma chefe lendária que havia preparado um prato nunca visto antes. Marika diz, com um sorriso, que as pessoas simplesmente adoram um bom drama. Lisa não pode discordar. Ela entende que a competição será um duelo entre ela e Trudy, a sous-chefe do Palácio Imperial. Lisa entra em pânico ao perceber como as coisas se desenrolaram. Ela não consegue acreditar no que está acontecendo. Nunca pensou que ainda haveria pessoas no palácio que se lembrassem dela. Mas se as expectativas estão tão altas, ela quer se esforçar ainda mais para corresponder a elas. Caden e Marika aguardam ansiosamente o início, mas eles são solicitados a se dispersar. Lisa fica sozinha. Marika sai com pesar. Ela não sabe o que irá cozinhar. Lisa aguarda ansiosamente por este momento. Finalmente, ela sente um pouco de paz e tranquilidade. Marika sugere que Lisa dê uma caminhada para clarear a cabeça antes da competição. Ela arrasta Lisa para fora, dizendo que estava constantemente trancada, se preparando para a competição. Lisa observa com curiosidade a paisagem do palácio que mudou. Ela se pergunta o que Richard está fazendo agora. Richard, de maneira reprovadora, nota que seu oponente está resistindo ainda menos hoje do que o habitual. Yuret entra em pânico e pede perdão ao capitão, mas ele ordena que Yuret se levante e levante sua espada. Lisa olha para Richard, agora adulto, com surpresa. Ela não o reconhece como o menino que conhecia. Ela entende que nada mudou nos anos que passou longe dele. Richard lhe diz com uma fúria fria que reclamar não ajudará a sobreviver no campo de batalha. Ele parece tão estranho para ela. Ele ordena a Yurek que levante sua espada imediatamente e Yurek obedece com medo. Richard percebe Lisa e Marika. Seu rosto se amolece por um momento. Ele anuncia que o treinamento acabou por enquanto. Eles farão uma pausa em meia hora. Yurich se desculpa pelo que aconteceu e pergunta se alguém se feriu. Richard passa a mão pelo cabelo com embaraço. Ele não esperava que Lisa aparecesse tão de repente. Ele teme que ela passe a ter medo dele após o que viu. Ela parece completamente atordoada. Ele desanima ao pensar que isso pode se tornar um problema. Pânico se instala. Lisa toca delicadamente seu rosto. Ele a olha surpreso. Ela lhe pergunta com um sorriso se ele se importa se ela se sentar ao lado dele por um minuto. Já fazia quase uma semana desde que se viram pela última vez, e ela está feliz em vê-lo. Ela diz com um sorriso que está se preparando muito para a competição. Ele suspira aliviado. Lisa, com arrependimento, admite que percebe como ele preparou tudo cuidadosamente para ela. Ela se envergonha por tê-lo recusado. Ele entra em pânico e tenta acalmá-la, dizendo que estava preocupado. Ele admite que estava agindo de forma muito despótica. Ele reconhece que foi sua culpa e que agiu de forma egoísta. Ele não queria que ela se sentisse assim. Lisa diz com um sorriso que vai dar o seu melhor nesta competição. Ela fala com determinação. Ela vai preparar um prato que Richard vai gostar. Ela fará tudo para ficar no Palácio Imperial. Ela pede que ele aguarde por este momento. Suas palavras estão cheias de confiança. Richard lembra com um sorriso que prometeu a Lilith um julgamento anônimo e justo. Lisa acredita nele. Ele nota com surpresa que vê-la assim no palácio a faz parecer muito tensa. Lisa recorda que o Richard que conhecia antes parecia sério e muito envolvido em seu trabalho. Ele tenta se justificar dizendo que é um mal-entendido e que geralmente não é assim. Lisa pergunta curiosamente se há algum outro motivo para seu comportamento. Ele, constrangido, diz que o intervalo está quase acabando e que precisa ir, evitando a pergunta. Richard deseja boa sorte em seus preparativos e sai, deixando Lisa sem saber o que fazer. Ela se arrepende de não terem conseguido conversar mais. No entanto, ela está feliz por ter conseguido dizer o que queria. Algum tempo atrás, em seu quarto, Richard diz orgulhosamente que ele realmente é um gênio. Ele olha com carinho para seu familiar, Tio, lembrando que quando era pequeno, não tinha força para se conectar com ele. Agora que havia criado isso com sua própria magia, tornou-se como uma parte dele. Ele pensa em Lisa com um sorriso, sabendo que ela estará aqui. Ele se pergunta o que seu carinho significa para ela. Ele beija Tio ternamente, sabendo que não deveria ficar tão chateado por não poder vê-la.
Richard pensa amargamente que nunca poderá lhe contar que foi ele quem enviou Tiel. Marika pergunta a Lisa, surpresa, por que ela de repente começou a olhar para o céu. Ela diz reprovavelmente que desapareceu em algum lugar o dia todo, deixando-a completamente sozinha. Lisa se desculpa com um sorriso, percebendo que fez sua amiga esperar demais. Ela olha para Marika com carinho, percebendo quantos segredos guardou de sua melhor amiga. Lisa fica aliviada ao pensar que a massa ficou perfeita. Ela estica a massa com determinação. Diz a si mesma que é hora de mostrar do que é capaz. Lembra-se das palavras de Trudy sobre Richard ser um homem frio e sem coração. Isso a deixa irritada. Lisa não entende por que ficou tão brava com suas palavras, já que isso não é próprio dela. De repente, Tio, a figura familiar de Richard, aparece e pergunta com preocupação se ela está triste. Lisa o abraça com um sorriso, pedindo desculpas por tê-lo feito esperar. Ela lhe oferece uma semente, sentindo um pouco de culpa por terem terminado tão repentinamente. Ela não consegue ver Richard há quase uma semana devido aos preparativos para a competição, e isso a deixa angustiada. Sabendo Mitherlark, Lisa decide que agora é o melhor momento para se concentrar nos preparativos para a competição. Ela pede a Tio para passar uma mensagem a Richard, esperando que se encontrem em breve. Ela beija Tio ternamente, agradecendo por sua ajuda e contando com ele. Marika aparece de repente e Lisa olha com surpresa. Tio, assustado, voa para longe. Lisa não consegue esconder sua decepção. Ela decide que ainda assim iria mandá-lo de volta e que também deveria voltar aos preparativos. Lisa se diz com determinação que usará cada segundo para preparar o prato perfeito para ele. Marika interrompe seus pensamentos, perguntando como estão os preparativos. Ela lembra que o tema desta competição é molho de creme. Lisa acena com confiança. Aquele dia, a princesa deu as seguintes instruções, e todos a ouviram atentamente. Ela explicou que o segundo príncipe nunca come mais do que 3 garfadas de qualquer prato. Lilith acrescentou que ele adora pratos como batatas cozidas no vapor ou peito de frango cozido. Marika e Caden discutem que a avaliação será completamente anônima para garantir um julgamento justo. Eles entendem que Sua Alteza não verá o processo de cocção, mas apreciará apenas o resultado. Marika diz com admiração que isso é puro artesanal, digno da reputação de Marahauka. Caden declara com confiança que acredita que Lisa vai vencer. Marika concorda com ele. Lisa olha para frente com determinação. Ela sabe que precisa fazer algo incrível. A princesa anuncia o início da competição. Ambas as participantes congelam em antecipação. Richard pensa com indiferença que não se importa quem vence. Seu objetivo é conseguir um prato vazio. Lilith pensa, com irritação, que seu irmão é um verdadeiro mestre em criar problemas. De repente, um estranho aparece e diz reprobatório que queria escolher um candidato sem consultá-lo. Lilith fica surpresa ao reconhecê-lo como Amiel e não entende o que ele está fazendo aqui. Marika e Caden também estão confusos, sem saber quem é esse homem misterioso. Descobre-se que ele é o Isont, Emilcius, o chefe do camareiro. Ele tem o maior poder no palácio, depois da princesa e dos príncipes. Ele anuncia que, a partir de agora, ele será o responsável por essa competição. Lilith afirma com raiva que isso estava em sua competência. Ele organizou tudo deliberadamente enquanto ela estava em uma viagem de negócios. Ela pensa, com irritação, que achou que tudo estava indo muito bem, e isso é o que aconteceu. Emil diz, com uma calma fria, que preparar um prato para o segundo príncipe é uma questão séria. Ele não vai interromper a competição. Ele afirma que participará da avaliação, pois cozinhar para Sua Alteza é uma enorme responsabilidade. Lilith mal consegue conter sua raiva, percebendo que isso é um procedimento necessário. Emil pergunta sarcasticamente a Richard se ele permitirá sua participação, e Richard concorda relutantemente. Após um pequeno atraso, eles começam a competição. A tensão na sala atinge seu auge. O chefe anuncia o início da competição. Ambas as participantes congelam em antecipação. Lisa fica surpresa ao perceber que agora há 2 juízes e tenta se acalmar. Ela desembrulha o saco de ingredientes e todos olham curiosos para o que ela vai cozinhar hoje. As Maidens sussurram que desta vez ela está preparando algo muito requintado. Ela planeja fazer macarrão cremoso, mas fará a massa do zero. Isso surpreende a todos. Marika explica que Lisa praticou dezenas de vezes. Ela até fez uma farinha especial para isso. Caden e Marika aguardam ansiosamente o resultado. Eles estão preocupados porque Lisa ainda não começou a cozinhar. Marika percebe que algo está errado e fica apreensiva. Lisa se dá conta com horror que não tem mais a farinha que precisa para fazer macarrão fresco. Aidan pergunta a Marika o que está acontecendo. Ela confirma ansiosamente que Lisa está fazendo macarrão fresco. Lisa entra em desespero. Ela pensa que não vai funcionar porque leva muito tempo para se preparar. Para fazer macarrão fresco, ela precisa de uma farinha especial e não consegue encontrá-la.
Ela se lembra que especificamente encontrou os ingredientes para a competição de hoje. Ela não entende por que desapareceram. De repente, ela nota que Trudy também está fazendo a massa do zero e se torna suspeita. Trudy exibe triunfantemente o macarrão fresco. Lisa percebe que ela roubou sua ideia e a farinha. Ela se lembra de ter visto Trudy na cozinha ontem e tudo se encaixa. Emil pergunta irritado o que está errado. Richard olha para ele com descontentamento. Ele diz a Sua Alteza que deve julgar apenas pelos pratos e não se preocupar com mais nada. Richard olha ansiosamente para a cozinha, não vendo Lisa. Ele é tomado pela ansiedade. Ele está ansioso para ver que prato ela irá preparar para ele desta vez. Richard olha ansiosamente para a participante com cabelo rosa, que ainda não parece ter começado a cozinhar. Um espectador observa, com calma fria, que a preparação cuidadosa também faz parte do processo de cozinhar. Ele pensa com pesar que ela pode não conseguir nem começar esta competição. Emil anuncia que qualquer cozimento a partir de agora será considerado uma violação e pede que os pratos sejam cobertos. Ele olha para Lisa curioso, se perguntando se ela conseguiu terminar seu prato. Os espectadores sussurram que Trudy fez macarrão fresco e Lisa começou a cozinhar um pouco mais tarde. Emil anuncia que eles estão começando a avaliação. O mais importante é qual prato o segundo príncipe irá gostar. Ele pede a Sua Alteza para começar a avaliação. Todos congelam em antecipação. Richard diz com empolgação que ficará feliz em ver quais pratos foram preparados. Ele espera que esses pratos não sejam como os outros. Suas palavras estão cheias de esperança. Ele decide experimentar o primeiro prato. Todos observam sua mão com a respiração suspensa. Sob a tampa, há uma massa preenchida com frutos do mar que parece impressionante. O ingrediente principal é frutos do mar misturados com um pouco de panceta. O molho combina os sabores da carne com toques do oceano. Richard fica surpreso ao descobrir que a textura dos noodles é diferente do que ele costuma comer. Emil confirma que os noodles estão macios e têm uma textura agradável. As palavras soam como um elogio. Richard se lembra que o prato foi preparado por uma garota de cabelo castanho. Seu olhar cai sobre Trudy. Ele admira o fato de que ela fez os noodles do zero para alcançar aquela textura especial. Emil e Richard passam para o próximo prato. A tensão na sala aumenta. Lisa olha para eles com alarme. Ela percebe que, ao contrário de suas rivais, falta a ela tanto os ingredientes quanto a compostura. Richard olha para o segundo prato com surpresa. Sua reação é imprevisível. Caden observa o prato com confusão, não entendendo o que é. Lilith pergunta ao chefe com irritação se é a única que acha que parece estranho. Richard olha para o prato com aspecto de ver-me com surpresa e não consegue entender o que é. Ele tem uma superfície redonda e lisa, mas parece tão enrugada e pouco atraente. Emil luta para encontrar as palavras, dizendo que se parece exatamente com, mas é interrompido. Richard levanta seu garfo para a boca, hesitante, pensando que não deveria ter um gosto terrível. Emil pergunta com preocupação como ele está. Ele sugere que Richard não se force se não gostar. Richard experimenta o prato. Para sua surpresa, sua reação é imprevisível. Ele elogia que está incrivelmente delicioso e seu rosto se ilumina. Ele tenta brincar tentando alimentar uma refeição, dizendo que não deveria experimentá-la, mas a refeição desvia. A crosta está tão crocante. O interior é surpreendentemente macio. Possui uma textura mastigável similar ao mochi. Emil admite com surpresa que nunca encontrou uma textura assim antes. Richard diz com um sorriso que esse prato é completamente incomum e ele gosta. Ele recorda que a condição da competição era preparar um prato que Sua Alteza realmente gostasse. Ele recorda que a condição da competição era pergunta com determinação quem é o chefe que preparou isso. Seu olhar está cheio de interesse. Lisa confessa com apreensão que foi ela quem preparou esse prato. Todos os olhares se voltam para ela. Richard pede que ela conte sobre sua criação. Ela começa a explicar com empolgação. Ela diz que o prato se chama gnocchi. Ela amassou as batatas cozidas com um ovo, sal, pimenta e farinha. Ela enrolou em pedaços pequenos e os cozinhou até flutuar, criando uma forma única. Em seguida, ela os fritou levemente para realçar o sabor e a textura, finalizando com um molho cremoso. Richard diz com admiração que é gratificante saber que por trás de cada ingrediente e iguaria existe uma ideia especial. Lisa solta um suspiro de alívio, feliz que sua improvisação foi bem sucedida apesar da perda da farinha. Ela se lembra de como, felizmente, pegou mais batatas como acompanhamento. Isso a salvou. Richard chama seu nome com um sorriso, e sua voz soa carinhosa.
Ele anuncia que sua culinária o impressionou profundamente. Ele a nomeia como sua chefe pessoal. Lisa sorri feliz, percebendo que seus esforços sinceros finalmente o alcançaram. Marika e Caden estão radiantes com sua vitória, sabendo que ela merece. Lilith, com inveja, diz que também quer experimentar o prato de Lisa, e a chefe promete a ela essa oportunidade. Richard olha para Lisa com ternura, dizendo que agora ela não irá a lugar algum, já que é sua chefe pessoal. Ele pergunta a Emil quando ela assumirá oficialmente suas funções. Emil explica que as funções da chefe pessoal incluem preparar refeições para Sua Alteza, sempre que ele precisar de comida. Richard a convida para cozinhar o jantar para ele hoje. Ela concorda feliz. Ele pede que ela vá ao seu escritório antes do pôr do sol. Ela aguarda ansiosamente esse encontro. Richard, com um sorriso misterioso, diz que quer mostrar algo a ela. Seu coração dispara de antecipação. Ela se alarma ao pensar que ele pode ter alimentado uma falsa esperança. Ela é dominada por dúvidas. Ela tenta se convencer de que ele a chamou apenas porque agora ela é sua chefe pessoal. Emil pergunta com um sorriso se ela está feliz porque o príncipe a elogiou. Suas palavras soam como zombaria. Lisa encontra Trudy nas escadas. Trudy diz com uma frieza polida que Lisa deve estar aliviada. Lisa percebe que Trudy ainda a odeia e tem ciúmes de seu sucesso. As coisas não melhoraram com o tempo. Lisa se lembra de como Trudy uma vez copiou suas receitas. Ela percebe que nada mudou. Ela diz a Trudy de forma direta que sabe sobre seu desagrado. Há um aço frio em sua voz. Lisa exige furiosamente que seus esforços não sejam menosprezados. Sua paciência está se esgotando. Ela exige. Trudy admite furiosamente que odeia quando Lisa sempre sorri como uma idiota. Ela grita que está cansada da forma como todos tratam Lisa como uma rainha. Lisa percebe que é por isso que Trudy roubou sua flor. Tudo se encaixa. Ela lembra a Trudy sobre seu encontro na cozinha no dia anterior à competição. Trudy não pode negar. Trudy pergunta de forma zombeteira se essa é a única razão pela qual Lisa pensa que ela é uma ladra. Suas palavras estão cheias de veneno. Lisa explica que o poder da massa fresca reside em sua textura macia e elástica, que absorve o molho melhor do que macarrão comum. Ela diz que por isso é preciso ter cuidado especial com os temperos ao usar massa fresca. Lisa acrescenta que o sal aumenta o apetite. Ela deliberadamente tornou o molho mais rico. Lisa declara que não perdoará mais esse tipo de comportamento covarde e não ficará em silêncio na próxima vez. Trudy olha para Lisa com ódio, percebendo que Lisa sempre estará em seu caminho. Lisa solta um suspiro de alívio, feliz que essa conversa terrível finalmente acabou. Ela se preocupa que terão que trabalhar juntas. Além disso, ela se lembra de que deve sobreviver neste duro palácio imperial. Não importa o custo, ela vai aguentar. De repente, ela ouve a voz de Richard perguntando o que ela está fazendo aqui. Seu coração dá um salto. Ele diz timidamente que estava esperando por ela. As bochechas dele ficam ruborizadas. Lisa se desculpa por fazer Richard esperar. As bochechas dela também estão ruborizadas. Ele sorri e diz que só queria vê-la o mais rápido possível. Ele sugere que vão para o escritório dele. Richard pega a mão dela e eles caminham pelo corredor, deixando todas as preocupações para trás. Lisa fica surpresa ao perceber que a confusão em sua cabeça desapareceu. Sua alma está em paz. Ela olha para Richard com surpresa, não entendendo desde quando começou a se sentir segura ao vê-lo. De repente, ela percebe que está no escritório dele. Seu coração dá um salto de antecipação. Ele mostra a nova farda e ela fica encantada ao perceber que ela lhe cai muito bem. Richard diz que queria dar a ela uma farda que se encaixasse perfeitamente, já que ela continuará a cozinhar para ele. Ele anuncia com um sorriso que a partir de agora, ela será sua chefe particular. Ele está ansioso para que ela comece a cozinhar. Lisa promete com determinação fazer tudo ao seu alcance. Seus olhos brilham de felicidade. De repente, Trudy aparece e seu olhar irritado não promete nada bom. Ela observa Lisa com desprezo. Sua expressão diz tudo. Luciana aparece de repente. Com um sorriso venenoso, ele oferece um papo. Lilith abraça Lisa entusiasticamente, parabenizando-a pela vitória e alegrando-se com seu retorno. Ela diz com reprovação que sentiu falta dela e não pode acreditar que uma cozinheira como ela não cozinha mais. Ela e Richard convidam Lisa para ver a nova cozinha, onde ela vai trabalhar a partir de agora. Ele mostra orgulhosamente a cozinha, onde todos os utensílios são de altíssima qualidade. Nenhum chefe no mundo recusaria um lugar assim. Ele admite que sofreu muito tentando engolir a comida do palácio e quase não comeu. Richard, com um sorriso gentil, pede a Lisa que cozinhe mais comidas deliciosas para ele. Ele conta com ela. Lisa, tímida, tenta suavizar a situação oferecendo-se para cozinhar algo para os dois. Primeiro, ela diz feliz que amaria cozinhar para os dois.
Com os olhos brilhando, ela começa a cozinhar batendo ovos em uma tigela e acrescentando um pouco de sal. Lisa despeja os ovos batidos em uma pequena frigideira, distribuindo-os uniformemente pela superfície. Ela rapidamente mexe em fogo baixo, molda-os e cuidadosamente os transfere para um prato. Hoje, há uma omelete no menu, e sua aparência apetitosa impressiona a todos. Lilith e Richard olham para o prato com deleite. Eles dizem que parece um pão fofo e é incrivelmente macio. O rico sabor dos ovos derrete na língua. A textura arejada e quente os torna ainda mais macios. Richard não consegue acreditar que os ovos podem ser tão macios. Sua surpresa é genuína. Ele elogia que é surpreendente e muito saboroso. Lisa fica feliz que ele gostou. Ele confessa com um sorriso terno que realmente a ama. Seu coração dispara. Lisa entra em pânico e tenta transformar tudo em uma piada, dizendo que ele só gosta da comida dela. Ela decide sair para respirar ar fresco para esconder sua vergonha e colocar seus pensamentos em ordem. Ela se preocupa que Richard esteja dizendo coisas que podem ser mal interpretadas. Agora ela está perdida. Lisa está genuinamente feliz que ele gosta de sua comida e que eles podem passar tempo juntos novamente. No entanto, ela não pode ser verdadeiramente feliz enquanto esconde dele o fato de que ela é a princesa de Ginnegard. Ela pensa amargamente que talvez tenha sido um erro vir ao palácio imperial para escapar de seu irmão. Se a verdade algum dia viesse à tona, isso desapontaria Richard e destruiria o que eles tinham. Lilith pergunta de forma repreensiva o que aconteceu e se isso a assustou até a morte. Mas Richard ordena que ela se cale. Lilith, de forma reprobatória, diz a Richard que ele não deveria demonstrar tão abertamente o quanto gosta de Lisa. Ela diz que vai se despedir de Lisa por ele, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Richard se pergunta com irritação por que ele é sempre tão desajeitado quando se trata de Lisa. Ele se lembra de como estava feliz por vê-la novamente. No entanto, ele não consegue esconder sua empolgação. Ele não sabe se deve continuar a fingir que não sabe sobre o segredo dela. Afinal, ela é a princesa de Ginnegard. Vários anos atrás, no Império Murloc, seu pai o convocou para entregar notícias importantes. Ele se formou na academia com honras. Seu pai estava impressionado com suas conquistas. O imperador admite que ele superou suas expectativas e que realmente será útil. Richard pensou que havia esperado por este momento sua vida toda. Era o momento em que seu pai reconheceria sua existência. Mas a razão pela qual ele se sentia tão vazio era porque percebeu algo importante. Ele percebeu que ela não estava neste palácio. Ele pensou com saudade sobre onde ela estaria agora. Isso lembra do reino de Ginnegard, que levantou a bandeira da rebelião contra Murloc muitos anos atrás. Ele diz que eles tiveram uma pista há alguns anos, mas escapuliu por entre seus dedos. O imperador o encarrega de rastrear os membros da família real de Ginnegard. Richard aceita a tarefa com determinação. Ele descobre que o nome do príncipe é Kenric Gesindar. Esse nome lhe parece familiar. A princesa é Alina Gesindar. Esse nome ressoa com dor em seu coração. Ele se lembra do nome que é tão familiar, mas do qual tinha tanto medo de que desaparecesse. Nesse momento, Richard diz com carinho que não importa quem ela realmente é. Ele prometeu ser aquele que poderia protegê-la. Lisa solta um suspiro de alívio, feliz por aproveitar tanto organizar a cozinha. Ela cria alegremente um cardápio diário, percebendo que o fato de Richard comer sua comida lhe dá grande prazer. Lisa sorri enquanto pensa no que cozinhar hoje. Seus olhos brilham com inspiração. De repente, o chefe de cerimônias aparece. Lisa pergunta com surpresa como pode ajudá-lo. Emil se apresenta com uma calma fria e diz que seu dever é cuidar do estado do palácio. Ele pede para interrompê-la por um momento. Ela o convida educadamente a entrar. Lisa olha para ele com desconfiança. Ela sente que ele é uma pessoa muito meticulosa. Seus olhos examinam cada canto. Ela pensa, com um sorriso, que não fez nada de errado. No entanto, seu coração ainda está disparado. Emil a chama pelo nome. Ela observa preocupada. Ele pergunta se ela tem algo a fazer além de cozinhar para Sua Alteza. Ela balança a cabeça. Ele diz que Richard quer que ela ajude a preparar um banquete para Castle. Lisa se lembra que Richard já havia vindo uma vez. Sua visita estava ligada a algum tipo de acordo. Ela se surpreende ao saber que foi graças à competição que ela ganhou que Richard pode entrar na academia. Richard pergunta o que ela deseja fazer. Ela concorda alegremente em ajudar. Ela diz que, como é sua chefe pessoal, precisa de sua permissão. Ele dá seu consentimento com um sorriso. Ele diz carinhosamente que seu único desejo é que ela viva feliz no palácio. Richard acrescenta que tem uma condição. Ela o olha surpresa. Ele pede timidamente para que ela não se esqueça de deixar que ele experimente seu prato também. Suas bochechas ficam avermelhadas. Lisa promete com um sorriso. Ambos esperam ansiosos por esse momento. Richard suspira aliviado. Ele fica feliz por não ter dito nada estranho e por Lisa ter sorrindo
sorrindo tão ternamente. Ele se diz, com determinação, que quer que Lisa tenha ainda mais razões para sorrir. De repente, Lucien aparece. Ele pergunta, com um sorriso venenoso, se algo bom aconteceu. Ele nota com desdém que Richard parece extremamente satisfeito. Suas palavras estão cheias de veneno. Richard pergunta, surpreso, o que ele está fazendo ali. Sua voz soa tensa. Lucien diz sarcasticamente que saiu porque ouviu vozes. Seu olhar cai sobre Lisa. Ele pergunta de maneira zombeteira por que Richard está se esforçando tanto para escondê-la. Suas palavras soam como um desafio. Lucien reconhece Lisa como a mesma garota que lhe atirou um pêssego há muitos anos. Ele diz feliz que está contente por terem conseguido se encontrar novamente. Suas palavras estão cheias de ameaça oculta. Richard, irritado, ordena que ele se afaste. Sua paciência está se esgotando. Lucien o avisa com um sorriso para ter cuidado. As palavras dele soam como um aviso. Ele diz zombando que se Richard valoriza algo demais, ele simplesmente vai querer roubá-lo. Richard olha para Lisa com preocupação. Ele não sabe se seu irmão a assustou. Ele a abraça carinhosamente. Ele lhe diz que ela deveria ter sido mais cuidadosa, que não deveria ter deixado ele se aproximar do perigo. Ele pede que ela não se preocupe com Lucien. Diz que ela não tem nada a temer. Richard a abraça com força. Ela sente um sentimento de confiança emanando dele. Isso não pode ser expresso em palavras. Ela agradece com gratidão e confia nele. Os corações deles batem em uníssono. Lilith diz com admiração que Lisa é uma verdadeira mestre em assar doces. Ela pensa com inveja que Richard é um homem de sorte, porque ele pode comer coisas tão deliciosas todos os dias. Lisa sorri e diz que na verdade ela está até feliz. Suas palavras são cheias de sinceridade. Ela está apenas interessada em como Richard passa o tempo no palácio. Ela tinha ouvido que ele se formou na academia cedo, mas não conseguia imaginar que ele havia crescido tanto. Lilith comenta com um sorriso que Lisa não vai ao palácio há muito tempo. Portanto, ela não está ciente de todas as novidades. Ela diz que Richard fez um grande nome para si mesmo. Não é apenas porque ele se formou na academia. Ele assumiu o dever de destruir os remanescentes dos exércitos rebeldes. Ele causou uma grande impressão em Sua Majestade. Por isso, ela decidiu confiar a ele uma posição mais responsável. Por exemplo, capitão dos Cavaleiros do Leão Azul. Lisa pensa com alarme que se a caça não for cancelada, então eles não podem dar nem mesmo uma chance à rebelião. Lily diz com confiança que Richard definitivamente vai encontrá-los. Suas palavras soam como uma promessa. Lisa agradece a Mil pela oportunidade. Sua voz é baixa. Ela esclarece que o embaixador é vegetariano, mas consome produtos lácteos.